Fala, meu povo! Boa noite, boa noite, boa noite! Sejam muito bem-vindos aí a mais uma live. Hoje é dia 26 de novembro. Fala, Vanessa! Tudo bem? Como é que você está? Bruna, boa noite! Seja muito bem-vinda! Fala, Ronaldo! Boa noite, seja muito bem-vindo! Prazer recebê-los aqui, galera! Fala, Meire, boa noite! Galera, vocês já estão entrando, já senta o dedão aí, chama todo mundo, porque a live de hoje é um tema bem interessante. Vamos falar sobre como superar o medo de vender. Fala, Paulo! Seja bem-vindo, meu caro, que privilégio recebê-lo aqui. E é um tema bem legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, 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 muito. Só mandar mensagem aqui pra galera aqui. E a gente já começa. Fala, Grazi, boa noite, tudo bem? Como é que você está? Daiane, boa noite. Eliésio, fala, meu jovem, tudo bem? Como é que você está? Firme e forte? Galera, para vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, eu me chamo Adavilson Matias, mais conhecido como Matias da Soi. Toda terça-feira, às 20h07, horário de Brasília, nós temos um bate-papo aqui bem legal, trazendo algumas técnicas de vendas, falando sobre gestão, liderança, marketing, para as equipes aí de autoescolas são os nossos clientes aqui. E hoje nós vamos trazer esse tema falando sobre como superar o medo de vender. Então essa é uma live muito boa para você que é dono de autoescola, mas também é uma live muito boa para a sua equipe comercial. Muita gente tem aquele receio de que, na hora de fazer follow-up com o cliente, se tiver que mandar mensagem ali para o cliente uma vez, duas vezes, fazer contato com o cliente, fica com aquela sensação de que está incomodando o cliente, está sendo inconveniente, está sendo chato e às vezes até grosseiro. E aí acaba perdendo muitas vendas. Vamos falar sobre isso hoje, tá? Fala, Rafael, boa noite, seja bem-vindo. Então aqui do lado tem aquela tem aquela setinha que parece um aviãozinho. Clica lá, chama todo mundo. E se você não chamou a sua equipe, manda para todo mundo aí. Deixa eu só mandar aqui para a galera aqui. Só um instante. É só para mandar no grupo VIP ali, que eu acho que a minha equipe esqueceu de mandar. Então vou mandar ali, porque a galera fica guardando o link. Fala, Fábio! Você tá bom, meu amigo? Seja bem-vindo. O Fábio não perde uma live nossa aqui. Obrigado, meu amigo, aí por estar sempre com a gente aqui, sempre acompanhando. Pronto, bora pra cima. Porque senão fica o tempo todo aqui, né, mandando mensagem aqui pro povo. Bom, galera, para vocês que estão chegando agora, pega caneta e papel, anota. Nós temos o grupo VIP. Se você não faz parte do grupo VIP, se você quiser ir lá pro grupo VIP, eu vou mandar para lá todo esse conteúdo, tá? Transformo ele em PDF e mando para lá. Aqui do lado aqui eu tenho toda uma apresentação em PowerPoint que eu sempre uso para eu poder ter certeza de que eu vou passar todos os tópicos importantes e não deixar de entregar nada para vocês, tá? Então, se você quiser receber todo esse conteúdo para você imprimir, usar aí na sua autoescola, você pode ir lá pro grupo VIP que eu mando para você. Se você quiser ir pro grupo VIP, é só chamar no direct aqui no final da live, que daí eu mando o link para você entrar lá e participar, beleza? Então vamos lá, galera. Para quem está chegando aí, sabe que eu sempre gosto de usar frases, né, para poder trazer uma reflexão. E não é diferente. Hoje eu trouxe algumas frases aqui
para poder gerar algumas reflexões para vocês. Antes, deixa eu dar uma boa noite aqui para a Juliana, que é um SDR nossa aqui, a dona Eliane, que sempre participa das lives, o Valmir, lá da Autoescola Esquina, com a Simone, um abraço para todos vocês, obrigado por estarem aqui, o Ednei também, show de bola. E se você ainda não compartilhou, vai na setinha do lado, compartilha, chama todos os seus amigos dono de autoescola e também a sua equipe, se não tiver aqui, se puder chamar, vai ser bom para a sua equipe também. Pessoal, tem o Zig Ziglar, que é um palestrante motivacional extremamente famoso, inclusive tem várias palestras sobre vendas e tudo mais. Ele tem uma frase que diz o seguinte: a maioria das pessoas tem medo de vender porque tem medo da rejeição. Normalmente as pessoas têm essa dificuldade porque não gosta da rejeição. Muita gente não sabe lidar com não, muita gente não sabe lidar com ser ignorado pelo cliente, né? Rejeitado pelo cliente, liga, o cliente não atende, manda mensagem no WhatsApp, o cliente não responde. Então eu digo que para ser vendedor você tem que, antes de tudo, ter uma boa inteligência emocional. Porque provavelmente a profissão de vendas é a profissão que você mais recebe nãos na vida. É a profissão onde você mais é rejeitado na vida. E se você não sabe lidar com essa rejeição, você se sente mal, se sente ofendido, magoado, para baixo, desmotivado, provavelmente você não vai durar muito tempo como vendedor. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse medo da rejeição que as pessoas têm, esse medo de vender que as pessoas têm. Inclusive, eu sou uma pessoa que até meus 30 anos de idade eu nutri e carreguei comigo uma forte crença de que vendas não era para mim. Então eu tinha pavor às vendas. Então eu me lembro que nas oportunidades que eu ficava desempregado, acho que fiquei umas 2 ou 3 vezes desempregado, e aí eu ficava mal quando eu ia buscar a oportunidade de emprego e só tinha vaga para vendedor. E eu pensava, poxa, por que não é uma vaga para administrativo? Por que não é uma vaga para supervisão? Porque eu nunca queria nada com vendas. E aí eu me lembro de uma oportunidade em que eu fiz minha primeira formação em coaching e o instrutor disse para mim assim: Matias, existem 3 coisas que você fará o resto da sua vida: respirar, pagar impostos e vender. E o que acontece com alguém que não respira? E de imediatamente eu respondi: morre. Ele falou: é exatamente o que acontece com pessoas que não sabem vender, morrem profissionalmente, porque a única profissão que permite as pessoas crescer de verdade é a profissão de vendas. E aí, gente, aquilo bateu tão forte que eu falei: cara, eu tenho que aprender a vender. Eu me considero um exímio vendedor, um bom vendedor, mas para mim vendas não foi um dom. Para mim vendas foi um talento, foi uma habilidade que eu tive que desenvolver, que eu descobri aos 30 anos de idade. E eu tive que desenvolver, estudar e aprender a vender. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, ok? E aí, depois tem o Simon tem uma frase que eu também trouxe aqui para vocês refletir a respeito, que diz o seguinte: vender não é sobre forçar, é sobre servir. Quando você entende que está ajudando, o medo desaparece e dá lugar à confiança. Pessoal, deixa eu só dar um retorno para uma pessoa que está me ligando insistentemente. Eu não posso te atender agora, eu estou no meio de uma aula ao vivo. E aí, quando a gente, de fato, para prestar atenção no benefício que nós estamos levando para o nosso cliente, na transformação, na mudança que os nossos serviços, produtos causam na vida do cliente, quando a gente concentra nisso, automaticamente esse medo de vender dá lugar a essa confiança, porque você está focado naquilo que você pode fazer pela pessoa. Então, todas as vezes que eu ouço algum atendente de autoescola ou dono de autoescola dizendo para mim que tem medo de vender ou que acha que está sendo inconveniente, sempre eu vou dizer para a pessoa: relaciona para mim 10 benefícios que a pessoa teria em ter o seu serviço. Aí quando a pessoa relaciona para mim 10 benefícios, às vezes tem até mais do que 10 benefícios, aí eu pergunto: o que aconteceria na vida dessa pessoa se não tivesse essa transformação, esses benefícios aí? Vamos falar do contrário? Quais são os malefícios, os desafios, os impactos que essa pessoa tem por não ter o seu serviço? Percebe como é injusto e até mesmo egoísta você não oferecer para essa pessoa, não dar a oportunidade para essa pessoa ter os seus serviços? Então, quando a pessoa muda essa mentalidade, daqui a pouco eu vou falar sobre isso,
fica mais fácil para você vender. E por último, a última frase de hoje diz o seguinte: o sucesso nas vendas começa quando você deixa de temer o não e se concentra em criar valor genuíno para o cliente. Então, automaticamente, se você está com medo de vender, eu sempre digo que você está sendo egoísta, porque você está pensando em você. Porque logo, pessoas que pensam nos outros, na transformação, em ajudar os outros, em servir os outros, automaticamente essas pessoas não têm medo de vender. Por quê? Porque elas têm um desejo genuíno de ajudar o outro. Vamos pensar o seguinte: eu já falei disso aqui para vocês em uma outra oportunidade, e vou falar disso de novo porque foi uma experiência muito bacana que eu tive. Eu fui testemunha de Jeová por um tempo, cerca de 4 anos da minha vida. Eu estudei a Bíblia 5 anos com as testemunhas de Jeová. E eu digo que as testemunhas de Jeová me deu a maior lição de vida, a maior aprendizado de vida talvez que eu poderia aprender, que é a constância. Não existe resultado extraordinário em vendas sem constância. A gente olha, por exemplo, uma pessoa na academia, essas pessoas malhadas, bonitas, gostosas, os homens malhados, saradão, bonitão, as mulherzonas malhadona, bonitona, gostosona. E a gente olha e todo mundo, acho que poucas pessoas não admira alguém ter um corpão bem torneado, bem malhado, né, bem cuidado. Mas você já parou para pensar quantos por cento das pessoas têm um corpo daquele jeito? Gente, é mínimo. Por quê? Porque para academia o cara tem que ter muito foco, disciplina e constância. Ninguém transforma, né, cria um corpão daquele da noite por dia. É muito tempo de trabalho, reeducação alimentar, reeducação mental, para que o cara, né, muita atividade física, para que o cara, a mulher consiga aquele corpão. Então, de modo similar, nas vendas, para você alcançar bons resultados, você precisa ter constância. E aí, quando eu me tornei testemunho de Jeová, eu me lembro que logo que eu fui pregar a primeira vez, assim, no começo, né, foi antes de eu me tornar testemunho de Jeová, você já começa a aprender a pregar. E eu era curioso, porque eu falava, cara, como é que esse povo consegue? Porque eu já tinha frequentado umas 10 religiões diferentes, nós já tinha tentado pregar de tudo quanto é jeito, não durava uma semana, tá? Inclusive, eu participei de um grupo de jovens por 10 anos, da Igreja Católica. A gente tentou pregar um monte de vezes, tá? Um monte. Às vezes a gente tinha tipo, 20 jovens no final de semana. No outro ia 10, no outro ia 5, no outro não tinha mais ninguém. A gente não conseguia manter constância. E eu sempre observava os testemunhos de Jeová e eu perguntava, por que esse povo consegue e nós não? E aí eu quis aprender. E eu acabei indo. Eu me lembro que em uma ocasião eu fui, eu já falei disso aqui, mas eu quero compartilhar, porque tem gente que talvez não tenha ouvido isso. E aí o povo jogava água, xingava, soltava cachorro, e eu ficava impressionado com aquela situação. E um belo dia eu falei pro cara assim, cara, por que você não larga esse povo, não deixa morrer tudo e tudo pro inferno? Porque tu tá tentando pregar pro pessoal, tá tentando salvar a pessoa e a pessoa te xinga tudo. E eu me lembro que o instrutor na época, que era o Nixon Almeida, que é um cara que eu admiro pra caramba, que na época ele tinha 19 anos, tinha lido a Bíblia toda 13 vezes. Eu tinha 22 anos na época, 23, não tinha lido nem um capítulo inteiro, fiquei envergonhado. Aprendi a ler a Bíblia e li a Bíblia toda 5 vezes por causa desse cara. E aí, mas por que eu estou compartilhando isso com vocês, gente? Porque eles me ensinaram exatamente isso aqui, ó. Eles têm um desejo, uma crença genuína, que aquilo que eles fazem vai ajudar as pessoas. Eles acreditam verdadeiramente que bater na porta das pessoas sábado, domingo de manhã, não é incômodo. Eles acreditam de verdade que está ajudando as pessoas. E isso faz com que eles tenham uma constância e suporta todo tipo de desacato que vocês pensarem. Eu estou compartilhando isso com você porque eu tenho uma mentalidade igual. Quem é meu cliente aqui sabe disso. Eu sou um cara que não desiste. Talvez eu seja um dos caras... Eu não conheço alguém tão persistente no que diz respeito a vendas quanto eu. Não conheço. E olha que eu já treinei mais de 11 mil vendedores como palestrante, como treinador de vendas. E eu não conheço alguém que seja tão persistente quanto eu. Mas por quê? Porque eu aprendi isso. Então você, como vendedor, tem que entender que a nossa maior habilidade é a habilidade de persistir. É a habilidade de não desistir. E só que só vai acontecer se você tiver o desejo genuíno de servir o outro. Se você estiver aprendendo, pensando na venda, na comissão, não dura muito tempo, ok? Deixa eu dar um alô aqui para nossa amiga Olga. Obrigado, Olga, minha amiga querida. Prazer enorme ter você aqui de novo. E também dar um alô ali para o Júnior, que acabou de entrar aqui. Fala, Júnior, boa noite. Bom, gente, trouxe essas frases aqui para vocês refletirem. Agora vamos avançar para poder falar do nosso objetivo da nossa live de hoje. Hoje a gente tem um objetivo aqui de ajudar donos de autoescola e também atendentes de autoescola a superar o medo de vender
mudando a sua mentalidade e adotando técnicas práticas para poder gerar confiança, foco e constância nas vendas aí na sua autoescola. Por que eu digo dono? Gente, eu não sei o número exato, tá? Eu falo por alto, assim, baseado na quantidade de clientes que nós temos. Hoje a gente está com 103 clientes aqui, autoescolas que a gente atende, né? Nós somos uma assessoria para autoescolas, né? Essa parte de marketing, vendas e tudo mais. E aí a gente atende 103 autoescolas. O que acontece? 90% das pessoas, dos donos de autoescolas, eram instrutores antes que se tornaram donos. Alguns abriram a autoescola do zero, outros adquiriram as autoescolas dos próprios ex-patrões, enfim, outros adquiriram outras autoescolas, mas a maioria eram instrutores. O instrutor por si, muitos deles começaram muito jovem. Tem gente que ficou 20 anos como instrutor, depois virou dono de autoescola. Então, não tem uma bagagem de experiência, às vezes com gestão, não tem uma bagagem de experiência com liderança, e muitos deles nunca venderam. Vender de fato, mesmo ser vendedor, porque começou jovem na profissão, ficou durante muito tempo e acabou se tornando dono. Então, não tem uma bagagem de experiência com venda. Então, muitos deles também têm medo de vender, porque não é uma habilidade que eles desenvolveram porque eles não atuaram na área. E é claro que tem muitos que têm uma ótima habilidade com vendas, tem dono de autoescola, são exímios vendedores, mas na maioria não são. E aí, o outro lado é que também as atendentes, até porque o cenário era diferente, se você for pegar e estudar sobre a história das autoescolas há 20 anos atrás, não vou nem tão longe, 10 anos atrás, 20 anos atrás, 50 anos atrás, o fluxo era muito menor a quantidade de autoescola, o interesse das pessoas por habilitação era muito maior, então a venda ela acontecia de maneira meio natural, meio orgânica. Então as próprias atendentes, que às vezes estão há 19 anos, que a gente tem algumas atendentes aqui que estão 19 anos como atendentes, elas não tiveram que desenvolver tanto a habilidade com vendas, era muito mais atendimento ali. E o mercado ele mudou, e hoje ele exige que o gestor da autoescola, mesmo que ele não venda, que ele entenda de técnicas, de processo de vendas, porque ele vai ter que gerir e acompanhar a equipe de vendas dele, mas exige da equipe comercial, da equipe de vendas, da equipe de atendimento, que entenda muito mais de vendas hoje do que há 10 anos atrás. E aí é que começa o problema. Por quê? Porque daí eu não sei que técnicas usar, como usar, fico inseguro com o caminho. A gente fala muito de follow-up, né? Então, por exemplo, quando eu falo follow-up, as pessoas nem conhecem essas expressões. Por quê? Porque é novo para o ramo de autoescola. Se eu falar isso com qualquer outra empresa que tem uma equipe comercial estruturada, um departamento comercial estruturado, quando eu falo de ticket médio, quando eu falo de indicadores de vendas, né, ticket médio, quando eu falo de prospecção, abordagem, toda essa parte, funil de vendas, follow-up, é comum para o ramo da autoescola, é algo muito novo. Então, hoje a ideia é ajudar você a desmistificar os receios, os medos, para que você tenha mais segurança aí na hora de vender. E aí eu quero pedir para vocês o seguinte, quem se sentir confortável, é claro, comenta para mim aqui, escreva eu, se você se sente inseguro, tem medo de vender. Alguém poderia colocar isso aqui para nós? Se sentir confortável, é claro. Se você tem medo de vender, se você acha que se ficar ligando para o cliente vai incomodar, se ficar mandando mensagem no cliente vai ficar uma coisa chata. Quem sente assim? Quem já pensou ou pensa assim, coloca aqui para mim, por gentileza. Enquanto vocês escrevem, é importante vocês entenderem o seguinte, gente. Vender é uma habilidade essencial para o sucesso de qualquer negócio. Especialmente para o ramo de autoescola. Por quê, gente? Porque o mercado está extremamente competitivo. E cada cliente conta. Cada cliente. Então, assim, é um pouco diferente dos outros segmentos. É um dos segmentos mais concorridos que tem. Então, o que acontece, gente? Cada clientezinho, cada matrícula é motivo de vitória, de gritar e de agradecer. Por quê? Porque é um mercado muito competitivo. Então, aprender a vender é extremamente importante. Só que, por outro lado, muitas vezes, o medo de vender tem impedido as pessoas de conseguir mais clientes. E aí, gente, é claro, isso causa muito impacto aí na sua rentabilidade, causa muito impacto, às vezes, na motivação da pessoa que está tentando vender, mas se sente muito inseguro, e aí fica desconfortável, a pessoa fica triste, a pessoa se sente incompetente, porque, eu estou tentando, mas não está dando, eu estou me sentindo mal. Uma série de questões, né? Aí, deixa eu colocar aqui, gente, para você ver, bastante gente colocou aqui, eu, né, que sente medo, né?
essa insegurança e tudo mais, né? Aqui teve do pessoal do Dirigir é Possível, colocou muito medo, principalmente, acho que no momento para fazer o segundo contato. Nossa, muito difícil, só Jesus. Entende, gente? Então imagina que aqui o caso do pessoal do Dirigir é Possível, que são clientes nossos aqui, ele está dizendo que tem muito medo. E provavelmente esse medo, muita gente sente esse desconforto. Cara, cada ligação é um parto. Então imagina você, se você tiver que fazer 20 ligações por dia. Cara do céu, é um sofrimento. Até que acabe essas 20, meu Deus, para a pessoa parece que foram 200. Então é um desafio para muitas pessoas, né? E aí até a Cecilene mencionou, né? Fala, Cecilene, tudo bem? O problema hoje é a competição desleal de valores. E vender com preço mais alto é muito complicado. Exatamente. Vender já não é fácil, gente. Com medo piorou. No mercado ultra competitivo e aonde as pessoas prostituem o preço, é mais desafiador ainda, porque o cliente já chega ali com 10, 15 orçamentos ali para poder brigar com você. E aí, por exemplo, a Jéssica aqui falou que ela tem medo e que ela é nova no ramo de vendas de CNH, né, de autoescola. Imagina para ela que é nova e que tem medo de vender. Então é um grande desafio. E eu espero de verdade que o nosso bate-papo de hoje possa trazer uma luz aí do fim do túnel para você, ok? E aí, gente, se você já sentiu esse medo, como você já falou aqui, fique tranquilo que você está no lugar certo. De verdade, essa live vai fazer muito sentido para você. O Valmir, lá da Autoescola Skin, diz, olha, eu gosto muito de vender. Gente, tanto gosta que o Valmir, ele é um cliente novo nosso, deve estar, tem o quê, Valmir? Uns 15 dias que você está como nosso cliente? 15, 20 dias? Acho que não tem nem isso. O Valmir, ele fechou ali, acho que 80% das vendas, né, Valmir? Fala comigo aqui. Acho que 80% das vendas ele converteu tudo. Eu nunca tinha visto nada igual, tá? De verdade. Conta aqui, Valmir, quantos por cento? Eu só sei que ele recebeu tipo 20 contatos e tinha fechado 18. É um negócio fora da casinha. Mas por quê? Porque ele gosta de vender. Viu a diferença de alguém que gosta de vender e que tem a oportunidade de vender? O cara vende muito. Quando a pessoa não gosta, ou então quando a pessoa não tem experiência, conhecimento ou tem medo, ela pode receber 2.000, 3.000 contatos que não consegue converter. Aí o Valmir comentou isso. O Valmir, gente, ele converteu cerca de 80% das vendas dele lá. O nosso maior percentual de conversão aqui, a maior taxa de conversão de um cliente nosso, chegou a 42%. A média, às vezes, é 15%, 10%. E aí, claro, tem algumas que tem 70%, 30%, 25%, chegou a 42%. Aqui o Valmir colocou, estamos com 70% de conversão. 70%, nunca tinha visto, tá? De todas as escolas que a gente atende, ele é o que mais tem essa conversão. Mas por quê? Porque é uma pessoa boa de vendas, gosta de vender. Isso é uma evidência, gente, de que é importante você desenvolver a habilidade de vendas, porque mesmo no mercado competitivo, é possível você converter 70% das vendas se você for um bom vendedor. Por isso que é importante você investir em desenvolver essa habilidade. Então, para os nossos clientes aqui, toda quarta-feira, às 9 horas, a gente tem uma mentoria de vendas para poder treinar os vendedores. Então amanhã, 9 horas da manhã, eu vejo todos vocês lá, os nossos clientes, os vendedores. E você que não é nosso cliente ainda, está esperando o quê para ser nosso cliente? É só você chamar eu lá no direct, vai ser um privilégio poder atender você aí. Mas avançando aqui, pessoal, quais são os tópicos, né? O que nós vamos abordar na nossa live de hoje até para você entender? Primeiro, nós vamos entender quais são as causas do medo. Não adianta eu querer tratar se eu não entender a causa, a raiz. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Depois nós vamos falar quais são os impactos, quais são os malefícios que você e a sua autoescola têm por causa do medo e quais impactos que o medo tem causado aí para você. Vamos falar também dos benefícios que tem de você superar o medo de vender. Depois nós vamos falar sobre mentalidade, crenças e mudança de mentalidade. E para fechar, nós vamos falar de um passo a passo para você vencer o medo de vender. Beleza? Ótimo. Ednei Rocha falou que é da autoescola Shekinah, que é de Monte Alegre, no Pará. Já teve uma reunião com o Guilherme, mas ainda não fechei. Que legal, cara, bacana. O Guilherme Alves aqui, o nosso executivo de vendas, é um vendedor muito bom, né, o Ednei? Espero que você possa fechar com a gente.
Se você tiver na dúvida, me chama lá no privado, fala pro Guilherme que eu faço uma reunião contigo para te ajudar a tomar essa decisão, tá bom? A Jéssica mencionou o seguinte, gente, ó, Matias, para mim que estou iniciando nessa área, que conselho você me dá? Legal, Jéssica. Primeiro conselho, se você não teve um treinamento sobre o produto, sobre o serviço que você vende, pede um treinamento sobre o produto e serviço. Entenda a fundo todo o processo de tirar a habilitação, quais são os detalhes ali importantes. Entenda tudo o que você puder sobre o mercado de autoescola. Pesquisa tudo, tá? Tudo. Né? Às vezes, por exemplo, você está chegando agora, às vezes não sabe nem a diferença entre categoria, o que é categoria A, B, que tipo de veículo que utiliza na categoria A, que tipo de veículo na categoria B, categoria C, D. Entenda primeiro tudo do segmento. Entendeu sobre o serviço? Próximo passo, entenda sobre o sistema. Se a sua autoescola tem um software para lançar o sistema de vendas ou lançar o atendimento do cliente, fazer todo o cadastro ali, entenda o sistema que você vai lançar essa venda. Feito isso, estude sobre técnicas de vendas. Se a sua autoescola ainda não é nossa cliente, pede eles para se tornar nosso cliente, porque toda quarta-feira você vai ter treinamento de vendas. Se a sua autoescola não quiser isso, outro caminho é você estudar por conta própria. E aí no YouTube tem muitos canais bacanas para você seguir. Você pode seguir o meu perfil lá, você pode seguir aqui, porque toda terça-feira eu tenho aula de vendas aqui, um bate-papo como esse agora, e tem outros conteúdos que você pode seguir. E aí, leia pelo menos 3 livros que são muito importantes. A Bíblia de Vendas, se você quiser anotar aí, a Bíblia de Vendas. Se for o caso, me chama no privado que eu te passo. A Bíblia de Vendas, Receita Previsível e as Armas da Persuasão. Se você ler esses 3 livros, acredite, você vai estar à frente de 90% dos vendedores que nunca nem ouviram falar desse livro, a não ser que seja nosso cliente aqui, porque a maioria nem conhece, nunca leram. Se você ler esses 3 livros, que são os melhores livros de vendas do mundo, você já vai estar à frente de muita gente. Aí é colocar em prática aquilo que está lá. Beleza? É isso. E aí, então, vamos avançar. Primeiro, gente, vamos falar. Deixa eu pegar aqui. Perfeito. O Ednei falou que mudou de ponto e que mudou o nome do CFC, né? Foi trocado e que em janeiro ele começa com a gente. Vai ser um prazer. Ednei, aproveita isso. Porque a gente pode fazer um vídeo maravilhoso seu falando novo ponto, falando novo nome, por que você mudou o nome e convidando as pessoas para escrever, para poder conhecer sua autoescola e colocar para rodar aí na cidade inteira. Rapidamente as pessoas conhecem você, tá bom? Pois é, Ednei. O Ednei falou que a maior dificuldade de lá, gente, é que não existe fiscalização do Detran. Gente, eu vou falar do meu jeito, vocês sabem que eu sou louco mesmo. Liga o foda-se pro Detran. Sério mesmo. Meu amigo, o Detran é um órgão externo. Você não tem controle. Você tem que focar naquilo que você controla. Detran não dá para controlar, é um órgão externo, você não tem controle. Você só controla aquilo que é interno. Vai continuar faltando fiscalização. Em alguns casos vai ter presidente corrupto, mala, pilantra. Não tem jeito. Não dá. Entende? Então, foca no seu negócio, em atender bem o seu cliente, em treinar a sua equipe, fazer uma boa captação de cliente. Foca nisso. Atender bem, uma boa entrega, porque não adianta vender também não ter uma boa entrega. Foca nisso, meu amigo. O resto é consequência. Acredite, pensa o seguinte, ó. Aqui eu falo muito para a minha equipe o seguinte, olha. Existem centenas de empresas que fazem o que a gente faz, ou pelo menos tentam. Mas eu duvido que tenha alguma empresa no segmento nosso que acorde de manhã com desejo de fazer tão bem feito quanto nós. E eu acredito que isso é o suficiente para lidar com o mercado ultra competitivo, porque o nosso mercado é muito competitivo também, né, de segmentos de assessoria de marketing digital. Então, meu amigo, tenho certeza absoluta, se você fizer o feijão com arroz bem feito, será o suficiente para você ter lucratividade, mesmo com o mercado competitivo e mesmo com essa falta de fiscalização do Detran. Sempre foi assim e sempre será. Lamentavelmente não tenho uma boa notícia para você nesse sentido. Mas a boa notícia é, se você focar no seu negócio, fazer bem feito, treinar a sua equipe, recompensar a sua equipe, valorizar a sua equipe, atender bem o cliente, fazer uma boa entrega, será o suficiente para você se destacar, porque a maioria não faz isso, tá? Beleza? Então vamos lá, gente. Impactos. Quais os impactos que o medo de vender pode causar para você aí no seu negócio? Primeiro, perda de oportunidade e de clientes. Esse receio de fazer o segundo contato, como o João falou, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto,
Primeiro, gente, alguém aqui sabe o significado da palavra procrastinação? Procrastinação é o famoso empurrar com a barriga, deixar para depois, adiar. Nós procrastinamos por duas razões. Uma, por medo. Duas, porque eu estou ganhando algo em troca, tipo uma compensação. Por exemplo, eu tenho uma pia cheia de vasilha, preciso lavar as vasilhas. Eu não tenho medo das vasilhas, então não é medo. Mas eu estou sentado num sofazão extremamente confortável, em frente à Netflix, assistindo um seriado que eu sou apaixonado. Então logo eu procrastino. Nossa, tem que lavar as vasilhas, mas tá tão gostoso aqui, tá tão confortável, tá tão bom assistir esse seriado. Cada episódio melhor que o outro. Ou seja, eu tô recebendo uma recompensa e essa recompensa me faz ficar enrolando algo que eu preciso fazer. Essa é uma das razões de nós procrastinarmos. Então, sempre que você procrastinar, a primeira pergunta que você tem que fazer é: eu estou procrastinando por medo ou porque eu estou sendo de alguma maneira compensado ou recompensado por não fazer o que eu deveria fazer? Então, a outra razão, como eu falei, é o medo. Então, vendedores que não gostam de ligar para o cliente, por exemplo, para vender, tanto é que nós, aqui, quando a gente, né, uma autoescola nos contrata, logo em seguida a gente cria, por exemplo, as metas de ligação, né, metas de abordagem de ligação, meta de propostas, meta de matrículas, metas de vendas ou faturamento, meta de taxa de conversão. Gente, nós pegamos todas as autoescolas que nós atendemos, menos de 10% cumpre com as metas. Menos de 10%. Por quê? Porque os atendentes não querem ligar. O dono da autoescola não quer cobrar. Fala, tadinha dessa. Aí ligar é tão chato, Matias do céu. O próprio dono acha chato. Aí ninguém liga. O dono não liga. E as atendentes também não ligam. Liga tipo 5, faz 5 ligações e acha que está fazendo muito. E aí, essa procrastinação, essa enrolação, acontece porque de alguma maneira está ganhando algo em troca. Eu não ligo, eu estou ganhando a paz e a tranquilidade de não ter que lidar com os meus medos e sair da minha zona de conforto. Então logo a vendedora fica. Outra razão é medo. Se eu tenho muito medo de ligar, como acho que esse João da Dirigir é Possível comentou, se eu tenho muito medo de ligar, eu fico o quê? Eu vou enrolando. Porque eu não quero sentir o desconforto de ligar. Eu não quero sentir aquele confronto. E aí eu vou deixando, e vou deixando, e vou deixando. Então, aqui é muito importante você tomar esse cuidado. Por quê? Porque você perde oportunidades. Como assim? Eu já falei disso e vou repetir até para frisar, até para quem está chegando agora. Gente, 64% dos vendedores desistem do cliente no primeiro contato. 88% desiste no terceiro contato. 92% desiste antes do quinto contato. Legal? Memorizou isso? Agora é o que vem as informações importantes. 85% das vendas acontecem a partir do quinto contato e 90% das vendas acontecem entre o oitavo e o 12º contato. Você acredita que alguém que tem uma crença de que se ligar para o cliente está incomodando, ou que tem medo, que se sente desconfortável, vai conseguir manter 12 contatos com o cliente? Nunca. Normalmente não passa do primeiro contato. Quando vai para o segundo, terceiro, aqui a nossa briga é... Pega a planilha de vocês aí, eu falo planilha porque aqui a gente tem um sistema de... como se fosse um CRM. Pega você como dono de autoescola e gestor e dá uma olhada para você ver. Você vai verificar que a sua equipe ou parou no primeiro contato ou parou no terceiro. Raramente alguém passou do terceiro contato. Por quê? Exatamente por causa do medo. Se 85% das vendas acontecem a partir do quinto contato, significa que você está deixando de vender para 85% das oportunidades de vendas que aparecem para você. Percebe o quanto o medo de vender impede você de ter essa constância, fazer os contatos e está tirando dinheiro do seu bolso? Você está deixando um monte de dinheiro na mesa? Entendeu? Depois, faturamento baixo e dificuldades financeiras. Gente, se eu tenho medo de vender, automaticamente eu não sou agressivo comercialmente. Se eu não sou agressivo comercialmente, eu não tenho resultados expressivos. Se eu não tenho resultados expressivos, eu estou em dificuldade financeira de alguma maneira, ou então eu tenho um faturamento muito baixo.
E aí, para um negócio, não é legal. Todo negócio existe para ter uma boa rentabilidade. Depois, desmotivação da equipe. Se a equipe não está sendo treinada, capacitada, com técnicas de vendas, ferramentas de vendas, técnicas de inteligência emocional, de mudança de mentalidade, automaticamente essa equipe ela é fraca. Por que fraca, gente? Porque o vendedor ele tem que ter couro grosso. Aguentar pancada, aguentar não, ter resiliência, aguentar ficar um dia sem vender nada, ligar para 50 pessoas e receber não de todo mundo, e estar sorridente, empolgado para o próximo contato, como se tivesse vendido 100 mil na ligação anterior. Se o vendedor ele não tem isso, automaticamente ele é um vendedor desmotivado, porque ele não tem resiliência, não tem lastro emocional para lidar com a frustração que é comum na área de vendas. E aí automaticamente você tem uma equipe desmotivada. E adivinha, gente desmotivada não vende. Simples assim. Ok? Legal. A Jéssica falou que ela não trabalha só com autoescola, ela também vai para o cliente para poder fechar. Legal, que bom, Jéssica, porque vender presencialmente é muito bom. Você tem uma oportunidade de criar uma boa conexão, um bom relacionamento com o cliente. Com as técnicas certas, você vai bem. Johnny, fala Johnny Bravo. Matias, acredita que essa procrastinação em vender ou ligar é porque o cliente fica acomodado, porque sempre chegam novas mensagens? O Johnny, também. Gente, a pergunta de Johnny é o seguinte, ele está falando cliente porque ele trabalha com a gente, que ele é um gestor de tráfego, um estrategista digital nosso aqui. O tráfego pago ele é maravilhoso, o tráfego pago é a captação de clientes através das mídias sociais, é chamado de tráfego pago porque a gente paga as plataformas digitais para entregar os anúncios, né, da autoescola, da nossa empresa para os possíveis clientes. Por isso se chama de tráfego pago. Talvez, né, estou explicando que tem gente que às vezes não entende, não conhece essa expressão. O tráfego pago é uma ferramenta incrível, maravilhosa e hoje é a 8ª maravilha do mundo, se é que a 8ª maravilha do mundo existe. Por quê? Porque o Brasil ele é o 2º país do mundo com maior tempo de tela, 56% do tempo é gasto online, cerca de 3 a 4 horas por dia nas mídias sociais e de 8 a 9 horas por dia na internet. Então o que significa isso? As pessoas estão online o tempo todo, se o seu negócio não está online, ele não existe para o cliente. Principalmente a autoescola, que o maior público, né, claro, nem todos, mas uma grande parte do público são jovens. Aí o que acontece é, como a gente começa a captar cliente para a autoescola e para o vendedor de autoescola, alguns vendedores ficam acomodados, por quê? Porque ele sabe que se chegou 10 contatos hoje, ele falou com 10 hoje, ele não precisa estar preocupado em fazer o 2º, 3º, 4º, 10º contato com esse cliente, porque amanhã entra mais 10 novos. Então tá entrando gente nova o tempo todo, então eu não preciso ficar preocupado em dar sequência no atendimento. Legal. Só que é importante você entender, pessoal. De acordo com as pesquisas, cerca de 10% apenas dos clientes, fecham no primeiro contato. 90% não fecha. Então se você recebeu 10 contatos por dia, entendeu a ideia? E fechou com 10% disso, você fechou com uma pessoa. Por isso você não vai ter volume. Então, para ter volume, você precisa falar com mais gente. Vou ter que falar com 30, por exemplo, por dia. 50. Tem autoescola aqui que a gente atende e fala com 50 pessoas por dia o vendedor. Aí, automaticamente, se ele fechou com 10%, ele fechou 5. Matias, mas como é que eu vou falar com 50 clientes se só chegam 10 do tráfego? Aí é que está o segredo. Ou seja, você não pode ficar sentado com a bunda esperando só o cliente que vem do tráfego. Você vai ter que falar com o cliente que vem do tráfego, você vai ter que falar com o cliente que vai até a loja, o cliente de indicação de um ex-aluno, clientes anteriores que orçaram com você e não fecharam. Então você tem que entender que vendas é funil de vendas. A ideia do funil de vendas vem daquela ideia de volume. Em cima aqui do funil é mais largo, por quê? Porque eu tenho volume e aí eu vou negociando com esse cliente, o cliente vai ficando na abordagem, por exemplo, chegou 300 clientes, eu ligo para 300, falo com 200, já perdi 100. Desses 200 que eu consegui falar, por exemplo, eu mando proposta para 150. Desses 150 que eu mandei proposta, 50 retornam, o resto não responde mais, eu ligo, acabou. Desses 50 que retornam, eu fecho com, entendeu? 10%, 5%, dependendo da autoescola, 20%. Entendeu a ideia? Então,
Quanto mais pessoas eu coloco no meu funil, mais chance eu tenho para vender. É bem simples, gente, matemática. Onde você tem mais chance de vender? Oferecer o seu serviço para 10 pessoas ou para 200? Óbvio, para 200. Onde é que você acha que você vende mais? Numa rua que passa uma pessoa a cada 1 hora ou numa rua extremamente movimentada que passa 5 mil pessoas por dia, 10 mil pessoas por dia? É óbvio. É a mesma regra, ok? Vamos lá. A Daiane, ela comentou o seguinte, pessoal. Deixa eu pegar aqui um pouco mais. O pior é quando o cliente não responde depois de insistirmos várias vezes. Eliane, bacana. Gente, o que acontece? O ideal é que você consiga falar com o cliente pelo menos tentativas de contato, pelo menos 9 tentativas de contato. Por quê? Porque de acordo com Jeffrey G. Tomer, que escreveu o livro A Bíblia de Vendas, se você tentar falar com alguém pelo menos 9 vezes, existe 95% de chance dessa pessoa fechar com você. Então a primeira coisa que você tem que garantir é que você vai tentar pelo menos 9 a 12 vezes, já que 90% das vezes acontece entre o 8º e o 11º contato, então eu tenho que falar com esse cara pelo menos 12 vezes. Primeira coisa, garanta que você tentou 12 vezes. Tentou, o cara não respondeu, tá tudo certo. Beleza, esse cara aqui não vai fechar comigo, ou pelo menos não agora. Outra coisa que você tem que certificar é o seguinte: como você está abordando, tá? Porque o que eu vejo muito? E aí a pessoa vai lá, manda um orçamento para o cliente. Pronto. Obrigado, tchau, mandou o orçamento. E ele fica esperando o cliente retornar. Aí o cliente não retorna, passa 3 dias, ele manda assim: bom dia. E fica esperando que o cliente fale: nossa, bom dia, esqueci de você. Verdade, eu tinha uma matrícula para fechar contigo, vou fechar, obrigado, manda o Pix. Ou então, bom dia, vamos fechar? Aí o cliente não responde, bom dia. Bom dia, vamos fechar? Cara, se o cara mandar isso para mim 2 vezes, eu mando ele pra puta que pariu, eu pergunto se ele é retardado. Então, pelo amor de Deus, tem que ter o quê? Seja inteligente na hora de abordar o cliente. Pois é, quem é cliente nosso aqui recebe ali todo um roteiro de atendimento. E lá tem umas 15, 20 mensagens diferentes para você mandar em caso de follow-up e acompanhamento. Então, cara, faça follow-up por e-mail, faça follow-up por mensagem de texto, faça follow-up por áudio, faça follow-up por ligação, faça follow-up por vídeo, manda um depoimento de um aluno, manda uma legislação nova que saiu, uma portaria nova. Inova, não fica só naquela coisa chata, porque senão não cria conexão com o cliente. Então, é necessário também, gente, usar a criatividade. Seja criativo. Beleza? A Daiane, ela falou o seguinte: sobre a desmotivação, tem acontecido muito de fazer todo o processo de atendimento e no final o cidadão ir presencialmente na nossa matriz para fechar. Aí acabo perdendo a venda. Daiane, eu entendi, porque a Daiane, ela é da... Como é que é o nome da sua escola, Daiane? Eu esqueci, me perdoa aqui. Aliança? Tem 5 unidades. E aí, são pés próximos. Ela faz todo o processo, toda a negociação. Aí o cliente vai lá na matriz e fecha. Então, nós temos 2 coisas para pensar aqui. Primeiro, graças a Deus que ele foi na sua matriz e não na matriz do concorrente. Então, uma coisa boa que o dinheiro está em casa. Primeira coisa. Segunda coisa, talvez fosse bom você avaliar com a sua gestora se tem uma maneira de, olha, eu comprovar que eu falei com esse cliente que eu estava em negociação com ele, eu ainda recebi a comissão por ele. Tem muitas empresas que fazem isso, tá? Olha, o cliente fechou, independente da unidade, e foi comprovado que ele estava em negociação, essa venda vai para atendente que estava em negociação. É como, por exemplo, em autoescola, vamos supor, você começa a me atender, só que você trabalha até às 14. 14 você vai embora e às 14 entra outra vendedora. Você fez toda a negociação, o cliente aparece na autoescola às 15 horas para fechar. Aí fecha com outra pessoa que você já foi embora. Muitas autoescolas já criou um sistema. Olha, você chegou aqui, é cliente da fulana você atende, fecha, mas a comissão é da fulana porque estava fechando. Do mesmo modo, se um cliente seu à tarde, que você estava atendendo, vinha de manhã, a outra atendente vai atender, mas a comissão é sua. Então é algo que você pode talvez sugerir aí para sua autoescola aí para poder acontecer. Beleza?
Então vai por aí. É isso, Autoescola Aliança, da Alessandra. Muito bom. Show de bola. Então pensa nisso aí, tá? Fala pra Alessandra, se você precisar da minha ajuda, eu posso conversar com ela e a gente pensar em algo desse tipo, tá bom? Pra você não ficar triste. A Alessandra ficou feliz porque o dinheiro ficou dentro da autoescola, mas você ficou triste porque não recebeu a comissão, né? Mas a gente pode negociar isso aí. Conversar com ela, tá bom? Ótimo. Depois, pessoal, reputação prejudicada no mercado. Como assim? Mamatiza o medo de vender, vai fazer eu ficar com a reputação prejudicada. Normalmente quem tem medo de vender não cria boa conexão, não cria boa empatia, não proporciona boa experiência para o cliente. Primeiro fato. Segundo, quem não é bom para vender tem dificuldade em falar com o cliente, interagir com o cliente. Então chama no WhatsApp, a pessoa fica procrastinando, enrolando. Ah, meu Deus do céu, gente, no WhatsApp de novo. Ai, tem vendedor que chega, ora para Deus para ninguém chamar no WhatsApp, para ninguém entrar na loja na hora dele para ele não ter que vender. Uai, gente, tá errado. Então, se você não quer aprender a vender, você está no lugar errado. Aí troca essa pessoa, manda lá pro administrativo, sei lá. Ou então manda embora, porque não faz nem sentido. Então tem vendedor que tem tanto medo que chega a orar para Deus. Tomar que ninguém entre na autoescola, tomar que ninguém ligue, tomar que ninguém chame no WhatsApp no horário do meu trabalho, para eu não ter que atender. Ué, mas aí você está orando para poder a sua autoescola não prosperar e para você também não prosperar? Não pode, gente. Pelo amor de Deus, muda essa mentalidade. Então, e aí o que acontece? Como a pessoa tem medo de vender, ela não demora a retornar a atender os pessoal no WhatsApp. Aí fica com fama de péssimo atendimento, demora no atendimento. E, gente, hoje é assim, o que as pesquisas mostram? Se você não assistiu essa aula, pega lá no YouTube, ou então aqui mesmo no Instagram, mas lá no YouTube está mais fácil de você achar. É só clicar no link da bio aqui e ir lá para o YouTube. Lá tem uma aula sobre como vender mais no WhatsApp. E lá eu trouxe uma pesquisa muito interessante que mostra o seguinte. Quando você atende o cliente no primeiro minuto que ele te chama no WhatsApp, tem 400% de chance de você vender para ele. No segundo minuto caiu para 150%. A partir do quinto minuto caiu para 50%. Então, o vendedor que fica, nem mais uma venda, meu Deus, de novo, vou falar com mais uma pessoa que tem muito medo, não gosta, ele vai enrolando, vai procrastinando, ele vai fazendo outras coisas, ele vai agendar aula, ele vai agendar exame, ele vai fazer outras coisas e vai deixando o WhatsApp de lado, porque ele não gosta. E aí o cliente faz o quê? Desiste. Aí fala mal, vai lá no Google e fala mal de você, aí já cai a sua notinha no Google, vai perdendo a reputação. Porque o atendimento é ruim, demora demais, ou então você faz uma agenda, marca com o cliente, por exemplo, amanhã eu te mando a proposta. Aí você esquece do cliente, aí você não quer mandar, você não quer fazer o segundo contato do cliente porque é chato. Aí o cliente fala mal e você, não, o atendimento é horrível. A moça ficou de me retornar, não retornou mais. Então tudo isso vai gerando um impacto para você. Então toma muito cuidado com isso, tá? E por último, dependência de descontos para fechar vendas. Se eu tenho uma equipe fraca, que não consegue ter constância de atendimento, se eu tenho uma equipe fraca, que não tem boas técnicas de venda, que já que não gosta de vendas, certeza que não está participando das minhas mentorias semanais. Se não gosta de vendas, certeza que não está lendo um livro de vendas, que não está seguindo um palestrante de vendas, e automaticamente essa pessoa não desenvolve a habilidade como vendedora, e aí, gente, o que acontece? A única maneira de vender é com descontos. E aí, gente, se quer ferrar com o seu negócio, é desconto. Então, a prostituição de preço que tem no mercado, gente, ela está acontecendo por donos de autoescolas que não sabem vender, com equipes comerciais que não sabem vender. E aí, automaticamente, o cara no desespero, porque as contas não param de chegar, ele precisa vender. O que ele faz? Dá desconto. E aí, o concorrente fica desesperado também para fazer o quê? Dá desconto. Vira uma bola de neve. Então, toma muito cuidado com isso. Por isso que é muito importante você desenvolver. Ok? Alban Miguel, é isso? Acabou de falar, cheguei agora. Que bom que você chegou. Ele está perguntando quanto é a média de comissão que os CFCs trabalham. Alban, eu não sei se é Alban, tá? Tá Alban aqui. Alban, o que acontece? A comissão é muito variável, né? Tem mudando, varia de autoescola para autoescola. Minha sugestão, sempre, trabalha com um salário fixo de R$ 1.500 ali, o salário da categoria, e trabalha com comissão escalonada. Algo do tipo, olha, até 20 matrículas você não tem comissão, porque você está se pagando por causa do salário fixo que você tem. Da 21ª à 30ª você vai ganhar R$30 por matrículas. Da 31ª à 40ª você vai ganhar R$40 por matrículas. Da 41ª para cima, por exemplo, a 50ª você vai ganhar R$50 por matrículas. Essa é uma ótima forma de você comissionar. É um comissionamento bom. Não vem com essa porcaria de comissionamento de R$10 por matrícula, R$20 por matrícula, que é pouco. Tá? E se você está me escutando, mas eu pago 10, você falou isso aqui, agora fodeu tudo.
Fudeu mesmo, porque pelo amor de Deus, né, gente? R$10 por matrícula é pouco. Muito pouco. Vendedor de verdade bom não fica motivado com R$10 por matrícula, não. Vai fazer o que com R$10? Então, esse é um bom comissionamento. Se você trabalha com uma equipe comercial externa, por exemplo, tem 2 autoescolas nossas aqui que tem vendedores externos, que vendem bem pra caramba, tá, gente? Então, se você tem um vendedor externo e aí você fornece, por exemplo, o carro da autoescola, combustível, então você não precisa trabalhar com ajuda de custo. Aí você paga comissionamento por matrícula. Tipo, olha, matrícula à vista eu te pago 120 por matrícula, que é um caso de um cliente que nós temos aqui. E matrículas parceladas eu pago R$100 por matrícula. Esse cara não tem salário nenhum, ele só tem o comissionamento por matrícula. Quando a autoescola não dá o veículo, o cara vem com o veículo dele, ela paga ajuda de custo para combustível e alimentação e paga a comissão por matrícula e paga uma comissão talvez menor por causa da ajuda de custo. Aí fica a seu critério. Ok? Daí vai deixar para mim essa parte. Tá bom, pode deixar que eu vou falar com ela, tá bom? Maravilha. A Carolina, ela mandou o seguinte: acho uma boa essa ideia de mensagem para auxiliar nas vendas, pois às vezes na hora de fazer o segundo contato ficamos muitas vezes sem saber uma boa forma de abordar. É Alba, né? Desculpa, Alba. Alba Miguel. Perfeito, Carolina. Isso é muito bom. Essa ideia de você ter um roteiro de atendimento. Gente, isso é muito importante. Porque você ter ali umas mensagens pré-prontas, não significa que você tem que copiar e colar as mensagens. Só que você tem várias mensagens, abre a sua mente e fala, pô, que bacana, a partir dessa mensagem eu posso criar uma outra ideia e isso expande a sua mente como vendedor, tá? A Jéssica falou que ganha R$50 por matrícula, legal. Aí o Valmir falou que trabalha com 5% do pacote. Gente, olha só, é um valor legal. Porque vamos pensar o seguinte, imagina que você vendeu ali um pacote de R$1.900. Aí você pega ali, tira 5% disso, a pessoa ganhou R$95 por matrícula. Olha que legal, é um comissionamento bom, agressivo. Então, se você tem uma equipe comercial boa, dá para ganhar muito dinheiro, entendeu? Show de bola, parabéns, tá, o Valmir, que isso possa servir de incentivo para as pessoas e mostrar para as pessoas que é possível a gente remunerar bem as pessoas que trabalham com a gente, né? Beleza, bom, vamos avançar um pouco mais, pessoal? Já que nós falamos dos desafios, das dificuldades, dos impactos negativos que tem por você não saber vender ou ter medo de vender, vamos falar agora dos benefícios. O que acontece quando você vence o medo, quando você supera o medo de vender? Então vamos falar sobre isso, ok? Aí vamos lá. Primeiro, gente, aumentos nas matrículas e nos faturamentos. Simples. A gente tem aqui a Autoescola Kairos, que fica em Hortolândia. Lá é a vendedora Carol. Agora está com a segunda vendedora, que eles cresceram tanto que contrataram uma outra vendedora. Gente, a Carol chegou a vender 70 matrículas no mês sozinha. Sozinha. Saí tipo de 30 matrículas para 70. Então, gente, olha só que legal. A pessoa cresceu, a autoescola cresceu porque a menina aprendeu a vender. Então, quando você não tem medo de vender, quando você supera o medo de vender, os benefícios são que as suas matrículas aumentam e automaticamente sua matrícula aumenta o faturamento. E uma coisa muito bacana é que a sua equipe começa a vender sem desconto, porque a sua equipe tem mais segurança, mais confiança, domina mais o produto, domina as técnicas, gera mais empatia, gera mais conexão, gera mais confiança, argumenta mais, sabe agregar valor ao serviço, sabe lidar com as objeções, automaticamente fecha vendas mais caras. Isso é lucro para ela, que é vendedora, que ganha comissão, e lucro para a sua autoescola. Legal? Depois, mais confiança e motivação na equipe. Gente, a equipe treinada, capacitada, que perde o medo de vender, automaticamente ela fica mais confiante. E aí, gente, não fica com aquela coisa de, ai, a vendedora é ruim, é péssima vendedora porque é ruim mesmo. É porque não quer. Não é não, gente. É porque normalmente ela não foi treinada. A maioria das vendedoras de autoescola são atendentes que nunca tiveram experiência com vendas e não foram treinadas. Hoje eu tive a conversa com um cliente que acabou de contratar 2 vendedoras. Uma tem 4 meses de autoescola e a outra tem 2. E não teve treinamento de vendas no produto. Explicou mais ou menos e falou, tá aí, vende, tô pra rua, qualquer coisa você me liga e tira dúvida.
Gente, como é que uma vendedora dessa vai conseguir? Ele tem sorte delas não ter ido almoçar e não voltar nunca mais. Porque se a pessoa tem medo, é insegura, acabou de chegar no emprego novo, que é tudo novo, e o dono fala, olha, é aqui mais ou menos assim, 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 tá aqui o telefone, vai tocar, você atende, e eu vou pra rua trabalhar, qualquer coisa você me liga se tiver dúvida. Ele tem muita sorte dessa menina estar 4 meses lá, porque eu tinha ido almoçar e não voltava mais. Como é que eu vou voltar para um negócio que eu não tenho nenhum suporte? Então, minha dica para você, cara, contratou um vendedor, 3 dias de atendimento, de treinamento sobre produto. Explica tudo, categoria A, todas as categorias. Explica todo o processo de habilitação, aplica uma prova nessa pessoa, vê se ela entendeu. Desculpe-me, tira dúvida de novo. Entendeu tudo sobre serviços? Agora você vai treinar sobre o sistema. Treina sobre o sistema. Um dia treinando sobre o sistema. Entendeu tudo? Ótimo. Agora vamos ter 3 dias de simulação. O que significa simulação? Eu vou ser o cliente, você vai ser o vendedor. Contrário agora, você vai ser o vendedor, eu vou ser o cliente. Faça simulação, que a gente chama de roleplay. Faça vários tipos de simulações, traz várias situações. 3 dias. Das 8 da manhã às 18, só treinando. Tá pronta? Ótimo, agora você vai vender. Coloca o vendedor lá para vender, senta do lado dele e vai acompanhando. Deixa ele, faz o 2, 3 atendimento presencial ali, online, real para ele ver. Atenda, deixa ele ver. Tem de 3 clientes falando, você viu como eu atendo? Vi, ótimo, agora é a sua vez. Você vai atender, eu vou ficar aqui só observando. Se eu sentir que você está com dificuldade, eu entro e te ajudo a fechar. Se eu sentir que não, eu deixo você conduzir até o final. Ao final a gente senta, a gente discute onde você acertou, onde você errou, onde você teve dificuldade, esclareça as suas dúvidas e vamos para o próximo. Meu amigo, 3 dias de atendimento de produto, 1 dia de atendimento de sistema e 3 dias de simulação. São 8 dias. Aí você pode ir para puta que pariu, pro inferno e deixar o seu vendedor, que ele vende. Aí sim. Mas do contrário, meu amigo, não vai. Não dá para você jogar a pessoa lá e falar, vai. Meu Deus do céu. Maravilha, Daiane, show de bola. Parabéns, tá? A Daiane falou, né? Estou treinando 2 aqui, estou no caminho certo. Simulação, simulando atendimento. Perfeito, é isso. Porque daí a pessoa vai se sentir segura. A simulação dá horas de voo para a pessoa. Gente, você sabia que uma pessoa que vai fazer um curso, por exemplo, para tirar brevet de piloto de avião, faz horas e horas de simulação de voo antes de pegar de verdade? É assim que funciona, irmão. Então não vai pegar o coitadinho do bichinho e jogar lá e falar que é péssimo vendedor. É claro que é péssimo. Você não treinou, então faça isso, ok? Depois, vamos avançar um pouco mais. Melhor relacionamento com os clientes. Gente, se a pessoa não tem medo de vender, ela é caruda. Se ela tem segurança, ela é caruda. Se ela é caruda, ela pergunta. Pergunta gera empatia, conexão, confiança. A pessoa liga 1, liga 2, liga 3, liga 4. Contato, interação gera proximidade, conexão, relacionamento. É como você imaginar que você vai encontrar uma pessoa uma vez na vida, num ponto de ônibus, e vai achar que vai manter amizade com essa pessoa pro resto da vida sem nunca mais ver a pessoa. Sem nunca mais falar, não existe. Os melhores relacionamentos são aqueles relacionamentos que você construiu contatos com essa pessoa, vai fortalecendo. É a mesma coisa, ok? Depois, desculpe-me. Reconhecimento e valorização profissional. Gente, se o cara perdeu o medo de vender, e aí essa pessoa está segura, automaticamente ela vende mais, ela é reconhecida pelos clientes, pelo bom atendimento, é reconhecida pelos colegas de trabalho como alguém prestativo, como alguém seguro, confiante, como uma referência na equipe que vende, e é reconhecida pelo dono de autoescola como um profissional que agrega valor para a autoescola, ok? O Gui Oliveira, pelo que eu entendi, ele é um novo funcionário da Autoescola Aliança e está sendo treinado pela Daiane, porque ele disse que a melhor treinadora é a Daiane. Que bom, Daiane, parabéns e sucesso lá para você, Gui. E se você está chegando então lá na Autoescola Aliança, amanhã eu te aguardo 9 horas da manhã no nosso treinamento de vendas semanal, beleza? E aí, por último, crescimento sustentável do negócio. Gente, a melhor coisa do mundo é previsibilidade. O que é previsibilidade? Eu prevejo. Eu consigo prever que nesse mês eu posso me comprometer com 50 matrículas, porque a minha equipe vai entregar 50 matrículas no mínimo.
Então, automaticamente eu tenho previsibilidade de faturamento, que eu sei que se, por exemplo, se a pessoa está vendendo lá, sei lá, a pessoa está vendendo, vamos colocar aí, né? 50 matrículas. Só que daí ela vende as 50 matrículas, vamos colocar aí a média de R$ 2.500. Então eu já sei que o mês que vem eu posso contar com 125 mil. Previsibilidade, eu consigo prever. Agora, se eu tenho uma equipe fraca, um mês vende 100 mil, outro mês vende 30, outro mês vende 10. Não tem previsibilidade nenhuma, o cara fica doido. Como é que eu vou fazer o compromisso de trocar minha frota se eu não sei se o mês que vem vai vender 125 mil ou 15 mil? O cara fica doido. Haja coração, porque o resultado parece um monitor cardíaco. O dia que tá lá em cima, o dia que tá lá embaixo. Não tem condições. E você consegue ter previsibilidade quando você tem uma equipe bem treinada, capaz, que não tem medo de vender. Beleza? Fez sentido, pessoal? Tá fazendo sentido? Tá agregando? Fala pra mim aí, por gentileza. Sim? Não? Sim? Fala comigo. Enquanto vocês vão escrevendo aqui agora, vamos falar das principais causas do medo de vender. Beleza? Principais causas. Primeira coisa, falta de conhecimento sobre vendas. Gente, o maior medo que as pessoas têm de vender, falta de conhecimento sobre vendas. Se eu pegasse você, entregasse na sua mão um bisturi e fala, abre essa pessoa e faz uma cirurgia. Você faria? A menos que você esteja estudando aí, no mínimo, enfermagem, você nem arriscaria. Por quê? Medo. E por que você tem medo? Porque você não domina, você não conhece, então não vou fazer. Automaticamente, a maioria das pessoas que tem medo de vender é porque não tem conhecimento de vendas. Não conhece técnicas, estratégias e ferramentas. Então, se a sua equipe está com medo, é por falta de conhecimento. Se você, como dono de autoescola, tem medo de vender, é porque você não domina. Provavelmente, no primeiro dia seu como instrutor, você teve medo. Ainda que você já fosse motorista há muito tempo, condutor há muito tempo. Você ficou com medo, porque agora eu vou ensinar uma outra pessoa, eu vou ser responsável por uma vida e por outras vidas do trânsito. Hoje, provavelmente, você dá aula com muita facilidade. Simples. Tem ótimas atendentes de autoescola. Por exemplo, pode pegar a melhor atendente de autoescola. Se você perguntar para ela como foi o primeiro dia dela de atendimento, ela vai falar para você que foi uma bosta. Por quê? Porque ela ficou com medo, ela ficou insegura, porque não conhecia, não dominava. Então, automaticamente, a falta de conhecimento causa insegurança, causa medo. Ok? Então, gente, é só você imaginar o aluno aí que vai dirigir pela primeira vez. Ele sente medo. Por quê? Porque ele não tem domínio. Então, gente, com a venda é a mesma coisa. Beleza? Pessoal, que bom que está agregando. Fico muito feliz. Vocês comentaram aqui que está agregando. Obrigado pelo feedback, tá? Segunda causa de medo de vender. Anota aí se você quiser. Medo de ser inconveniente ou agressivo. Tem gente que acha que contato demais está sendo invasivo, desrespeitoso com o cliente. Tem gente que acha que fazer contato com o cliente está sendo inconveniente. Não. Eu só vou pensar que eu estou sendo inconveniente quando eu não estou olhando para o benefício que o meu produto ou meu serviço leva para o meu cliente. Então, gente, tem gente que acha que vender significa forçar o cliente, tentando empurrar para a goela abaixo. E por acreditar nisso, isso gera o quê? Um bloqueio. Então, gente, quando você aborda o cliente com empatia, com educação, com respeito, você nunca será inconveniente. Inconveniente é quando você é grosseiro, quando você é apático, aí sim. Então, o que acontece, gente? Quando você entende que é sobre ajudar o cliente e não empurrar para a goela abaixo, sobre forçar o cliente, automaticamente vai ficar mais fácil para você, ok? Oh, que bacana, Jéssica. A Jéssica disse que não perde mais nenhuma aula, está amando cada dica. Jéssica, depois, no final, vai aqui no link da bio. E aí você vai lá para o nosso canal no YouTube. Gente, lá tem aulas maravilhosas sobre como usar gatilhos mentais em vendas, como vender mais usando o WhatsApp, como fazer follow-up da maneira correta. Deixa eu lembrar o que mais tem lá que é bem legal assim. Perfis comportamentais. Lá a gente fala dos diferentes tipos de perfis e como se conectar com cada perfil. Então dá uma olhada lá que vai ajudar muito você, ok?
Ó, a Daiane falou aqui, ó, sempre falo com a equipe que além de vender, temos também todo o processo de prestar o serviço. Exatamente, gente. Na verdade, você está mudando a vida da pessoa. Mudando, sabe por quê? A pessoa que não tem um carro, ou que não pode dirigir, tem menos liberdade, tem menos independência, tem menos autoestima. Por exemplo, ela corre mais risco de matar alguém, ela corre mais risco de ser multada, corre mais risco de perder o carro dela, perder dinheiro. Então tem uma série de benefícios que o seu serviço leva para o cliente. E é nisso que você tem que estar focado. Entendeu? É sempre isso. E aí, a Eliane já mandou a pau aqui, ó. Se o cliente me procurou, me deu a oportunidade de procurá-lo também. Exatamente. Se ele te chamou no WhatsApp, abriu as portas, né, Eliane? Aí você pode chamar o resto da vida. Gente, tem dono de autoescolas aqui. O Fábio, você está por aqui ainda? Fala comigo aqui, Fábio. Eu gosto de usar os exemplos do Fábio. Enquanto o Fábio responde se ele está aqui, eu vou para o próximo passo aqui. Falando ainda dos principais causas de medo, a terceira causa, gente, crença limitante sobre vendas. Como eu falei para você, eu tinha uma forte crença limitante. Gente, o que é crença limitante? Crença é tudo aquilo que você acredita ser verdade. Por exemplo, se eu acredito, eu tenho medo de falar em público, é uma crença. Eu não dou conta de falar em público. Todas as vezes que eu vou falar em público, dá um branco. Se eu tenho esse tipo de crença, logo eu não falo em público. Então, se você tem a crença, vender é difícil, vendedor é chato, vender é somente para quem é insistente, eu não nasci para isso. Cara, se você fica repetindo isso para você o tempo todo, você está fortalecendo essa crença. E quando o seu cérebro acredita nisso, automaticamente você não faz. Pega uma pessoa evangélica e fala assim, olha, vamos lá na igreja católica? Ele vai falar para você, não vou não, porque aquilo lá é tudo diabo, aquelas imagens lá. Porque ele acredita nisso. Então, logo, ele não entra numa igreja católica. Se você chama, por exemplo, um católico para lá num negócio de crente, ele não vai falar, porque ele sabe que o povo é tudo demoniado, doido. É a crença que a pessoa tem. Então, se eu tenho uma crença estabelecida, é uma verdade, as nossas crenças, gente, elas determinam o nosso sucesso ou fracasso. As nossas crenças determinam o nosso tamanho. É como se você imaginar, eu pareço pequenininho sentado aqui, mas eu tenho 1,90 m. Imagina eu com 1,90 m dentro de uma casa que tem 1,60 m de altura. Eu consigo ficar de pé? Não. Por quê? Porque tem um teto aqui que limita o meu tamanho. Ou seja, então eu não expresso todo o meu potencial porque o teto não deixa. Crença limitante é a mesma coisa. Você deve ter visto um monte de gente sair do grupo de família, perder a amizade, parar de falar com o pai, parar de falar com o irmão, por causa do Lula e Bolsonaro. Por quê? Porque o cara tem uma crença de que o Bolsonaro é o melhor presidente do mundo, foi o melhor presidente do Brasil, não sei de onde o cara criou essa crença, mas tem um monte de gente que acredita nisso. E automaticamente, por acreditar nisso, o povo está disposto a morrer e matar pelo Bolsonaro. Por outro lado, tem gente que acredita cegamente no Lula, que o Lula é o cara mais honesto do planeta, é o melhor presidente do planeta, que o Lula pode matar o neto dele, cozinhar numa panela de pressão e comer, que esses caras vão continuar defendendo. Por quê? Porque tem uma crença tão forte que não sai. Você já deve ter visto um monte de escândalo envolvendo Valdomiro Santiago, Silas Malafaia, Edir Macedo, esse tanto de gente aí. Vai na igreja deles, lotada de gente. Aí você pensa, será que esse povo não vira matéria? É cego? Não, gente. É crença. Eles acreditam plenamente que aqueles caras lá servem a Deus, são servos de Deus, representam e está tudo certo. Eles acreditam tão cegamente nisso que saiu a matéria e que mostrar tudo e fala, eles não acreditam na matéria. Todo mundo está errado. A pessoa é certa. Crença, para você ver o tanto que as nossas crenças são fortes. São tão fortes que suplanta os nossos laços sanguíneos. Então tem pessoas que parou de falar com pai, com mãe, por causa de igreja, por causa de política, porque a nossa crença é tão forte que resolve. Até laços sanguíneos são mais fracos do que as nossas crenças. Então se eu tenho uma crença e fico alimentando essa crença de que vender não é para mim, não gosto de vender, não nasci para vender, vendedor é chato, meu amigo, a sua mente está poluída com essa crença limitante. É como você pegar uma orquídea linda, maravilhosa e plantar ela e deixar a erva daninha tomar conta. Como é que você vai ter uma mentalidade vendedora se a sua mente está poluída com erva daninha da crença limitante? Entendeu a ideia? Aqui, o Fábio falou que está aqui. Fábio, comenta aqui para a galera quantos meses eu falei com você para fechar com você. O Fábio já tem, acho que 1 ano, né, Fábio? Tem mais de 1 ano já, não tem que ser nosso cliente aqui? Mas comenta aqui quanto tempo falei com você até fechar. Então, gente, essas crenças são histórias que nós contamos para nós mesmos. Não sei vender,
eu não consigo vender, vender é ruim. Então a pergunta que você tem que fazer hoje é: quais são as crenças que você, as histórias que você tem contado para você? Eu sou feio, eu sou burro, não sei vender, não nasci para vender, venda não é para mim, ligar para o cliente é chato, vender é difícil, não gosto de ligar, eu prefiro falar no WhatsApp. Tem vendedor que eu mais escuto, eu tenho uma raiva. Matias, eu não vou ligar porque ninguém atende. Louco para ter oportunidade de não ter que ligar para o cliente. Daqui a pouco não vou mais mandar mensagem no WhatsApp porque ninguém responde. Aí você vai vender como, amigo? O aluno não vem na autoescola. A sua equipe não quer ligar porque ele diz que ninguém atende. Não quer chamar no WhatsApp porque ele diz que ninguém responde. Então fecha a porra da autoescola. Aí o que é pior, que vem dono de autoescola me chamar no privado e falar: Matias, tem como tirar do script essa opção de ter que ligar para o cliente porque o cliente não atende? Tá respondendo no WhatsApp? Não, manda orçamento também não responde. Então para de vender. Atende sim. Liguei para 10, não atendeu? Liga para 50. Ah, liguei para 20, um só atendeu. Maravilha. Então significa que para você falar com 10, você vai ter que ligar para 200. Lindo, você já entendeu. Já entendeu qual vai ser a sua projeção. Moleza. Aí liguei para 20, um atendeu. Ótimo, você quer falar com 2, liga para 40. Você quer falar com 4, liga para 80. Olha que é simples. É isso que você tem que entender. E não recuar. Gente, não é fazer para ver se vai dar certo. É fazer até dar certo. Aí tem gente que fala: Matias, vamos fechar então? Vamos tentar esse método seu para ver se dá certo. Puta que pariu, velho. Nós como vendedores, como empreendedores, eu vou fazer essa bosta, essa merda até dar certo. Tu acha que eu cheguei aqui tentando para ver se dava certo? Quem conhece a minha história, meu amigo, sabe que eu comi o pão que o diabo amassou até chegar aqui. Mas eu falava para Deus todos os dias: eu sei que a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Senhor, eu estou pronto para ser exaltado. Entendeu? Já estou pronto, porque já fui humilhado demais. E é verdade, tá, gente? Eu falo isso de verdade. Vocês não têm noção do que eu já comi o pão que o diabo amassou. Mas eu falava para Deus: eu não vou desistir. E se eu não vencer lá no final, eu vou ficar muito puto. Porque todo mundo desiste. Eu não desisto. É assim que funciona. Hoje nós somos a maior assessoria, seguramente. Hoje nós somos a empresa que mais entrega conteúdo para a autoescola no Brasil. Você acha que a gente chegou aqui fácil? Comemos pão que o diabo amassou. É assim que funciona. Entendeu a ideia? Então, meu amigo, coloca na sua cabeça o seguinte: cliente atende. Se eu liguei para 10 e não atendeu, eu ligo para 100. Eu duvido. Se você ligar para 100, alguém não vai te atender. Ligou para 100 e não atendeu, liga para 200. Simples. Chamou o cliente no WhatsApp, não respondeu, chama 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Duas coisas vão acontecer. Uma, ou ele te responde, ou ele te bloqueia. Pronto. É isso. Entendeu? Esse é o segredo. O Fábio diz que vai fazer um ano em janeiro. Que legal, meu amigo. Ele falou que, se não me engano, foi na 4ª ou 5ª vez que você me... na 4ª ou 5ª reunião, né? Porque eu falei com você 9 meses. Você lembra disso? 9 meses para fechar. O Fábio levou 9 meses para poder fechar comigo, gente. A autoescola teve todo o cuidado de me passar uma semana de treinamento de sistema, serviço e vendas. 10 dias nessa área, incluindo a semana de treinamento. Hoje eu ando até nas zonas rurais para alavancar. Pronto, olha a Jéssica aí, gente. Aí a Jéssica é alguém que faz uma venda externa. Gente, é bom vocês conhecerem a Jéssica, por quê? Eu tenho falado para alguns clientes nossos aqui: cara, coloca um vendedor externo. Eu atendo algumas autoescolas, por exemplo, eu atendo uma na Bahia que tem vendedor externo, que vende cerca de 40% das vendas, vem do vendedor externo. Visita fazendas. Por exemplo, tem uma autoescola que a gente atende aqui que chegou a vender 35 matrículas num dia numa única fazenda. Porque às vezes chega lá, por exemplo, agora plantio, safra, você chega lá, tem 500, 700 peão, cara. E às vezes o cara vem lá do Maranhão, que vem para Mato Grosso, por exemplo, tem muitos. E aí essa pessoa vem e não vai poder voltar agora, vai ficar trabalhando. E a pessoa aproveita e quer tirar a habilitação, porque é até uma oportunidade de ser promovida, porque tem muitas oportunidades de trabalhar lá sendo motorista. Então, as pessoas tiram. Tem autoescolas que faz convênio com fazendas para todas as vezes que tiver trazer para cá. Tem autoescolas que tem convênio, por exemplo, com o SESC-Senat, para poder formar condutores e tudo mais, entendeu? Então, meu amigo,
vai atrás. Entendeu a ideia? É isso. Entende? Busca, liga, faz parceria, visita. Se você mora próximo de fazendas, é uma ótima oportunidade para você vender. Visita as fazendas, fala com as pessoas. Entendeu? Bom, vamos lá. Quarta causa do medo de vender. Como eu já falei lá no início, medo da rejeição. Gente, muita gente interpreta a negatividade do cliente como um ataque pessoal. Até conversei com uma pessoa de autoescola ontem, que ela falou, Matias, eu não consigo lidar quando o cliente vem aqui na autoescola e traz, por exemplo, um orçamento da concorrência e tipo, fala, mas lá na concorrente tá mais barato R$500. Eu fico puta da vida, tu vai comprar lá então, filho da égua. Eu falei, não, mas relaxa, entendeu? Mas por quê, gente? Porque a pessoa entende isso como um ataque pessoal, uma afronta pessoal. E não é pessoal. O cliente falou não pra você, mandou você a merda, desligou na sua cara, não tem nada a ver contigo. Aliás, esse comportamento dele diz muito mais sobre ele do que sobre você. Outra coisa, gente. Qual que é o tipo de estranho que tira dinheiro do seu bolso? Ladrão. Quando você apresenta para o cliente, você é o estranho. Você está tentando tirar dinheiro do bolso dele, inconscientemente, da cabeça dele, você é uma ameaça, é um perigo. Então ele tem que defender. Então até você criar conexão, empatia, confiança, para ele entender que você não é uma ameaça, já mandou você para a puta que pariu várias vezes. Então, meu amigo, até lá você tem que entender que não é uma coisa com você. Entende? Eu já atendi dono de autoescola aqui que foi extremamente grosseiro. Extremamente. Uma vez eu atendi uma mulher que ela já entrou parecendo que ela tá vendo um demônio do outro lado. Não sei se é porque ela assustou por eu ser negro, ou não sei o que aconteceu com ela. Eu nem vou pensar nesse negócio de ser negro, porque eu não tenho essas crenças não. Foda-se se a pessoa pensou isso. Mas eu não sei o que aconteceu. A mulher assustou e tava numa defensiva tão grande que eu perguntei pra ela, você tá confortável para poder a gente fazer essa reunião? Eu tô sentindo você extremamente na defensiva. Você prefere encerrar, a gente falar em outro momento? Ela desligou. E foda-se. Perdeu a oportunidade. Vou oferecer isso para outra pessoa que precisa. Simples assim, gente. É igual Jesus Cristo. Jesus Cristo trouxe a salvação para os que querem. Para os que não querem. Você já viu Jesus sofrendo, estressado? Magoado, chateado? Lembra de uma vez que Pedro e Tiago e João foi lá pregar no lugar e o povo enxotou eles, xingou eles tudo. E ele chegou lá revoltado e queria jogar trovão lá em cima, fogo e matar todo mundo? Jesus falou que, meu amigo, pelo amor de Deus, larga para lá, vamos pegar para outros que querem. Essa é a ideia. Então, você não tem que levar para o pessoal. E aí, gente, essa questão de levar para o pessoal machuca muita gente. Gente, o que acontece é o seguinte, a rejeição, ela é natural no processo de vendas. E não tem a ver com você, entende? Mas tem a ver com o momento ou com a necessidade do cliente. E lembre-se, já falei isso aqui, eu aprendi uma coisa com as testemunhas de Jeová. Não sou mais testemunha de Jeová, gente, mas admiro muito aquele povo, que é o povinho resiliente. As circunstâncias mudam. O cliente que nesse momento não precisa de você ou que não necessita do seu produto, amanhã ele pode necessitar. O cara que está dirigindo para todo lado, nunca recebeu uma multa, amanhã ele pode receber e falar, meu Deus, eu tenho que tirar a habilitação. Amanhã, depois você pode ser parado numa blitz e ser preso, ou então pegar o carro dele lá e prender o carro dele e falar, nossa, eu preciso tirar uma habilitação. Amanhã ou depois ele arruma uma namoradinha e ele quer pagar de playboy, aí quer ter habilitação para levar e buscar a namorada. Então as circunstâncias mudam. Amanhã ele recebe uma oportunidade no trabalho que precisa ter habilitação. Amanhã ele fica desempregado, precisa trabalhar de Uber, precisa ter habilitação. Então as circunstâncias mudam. Então o fato do cliente maltratar você hoje ou não querer hoje tem a ver com a circunstância e com o momento. E lembre-se que isso pode mudar e amanhã esse mesmo cliente te xingou pode querer. É por isso que, Matias, eu tentei falar com o cliente 12 vezes. Você falou para mim que 90% das vendas acontece a partir do 8º ao 12º contato. Então, falei 12 vezes, o cara não quis. Significa que esse cliente não quer nunca mais, eu posso excluir da minha lista do meu CRM? Não! Significa que nesse momento ele não quer. Então, se você falou com o cliente, fechou o mês, né? E o cliente não retornou, beleza, deixa quieto. Virou o próximo mês, começa toda a ladainha de novo. Bom dia, fulano, tudo bem? É Davilson Matias aqui da Autoescola X. É um prazer falar com você. Tentei fazer contato com você mês passado, acabei não conseguindo o seu retorno.
Estou fazendo contato com você porque nós estamos com uma condição imperdível para você tirar a habilitação no mês de dezembro. É a nossa última turma de dezembro, vamos entrar em recesso. E só voltamos o ano que vem. É uma ótima oportunidade para você começar 2025 habilitado. E tem mais um detalhe. Vai haver um reajuste o ano que vem. Pode até não ter, mas você fala. Vai ter um reajuste o ano que vem. Então é uma oportunidade para você tirar a habilitação com as condições ainda de 2024 e não ser impactado com o ajuste do próximo ano. Eu preciso de 2 minutos para eu poder explicar para você essa condição especial. E começa tudo de novo. E aí chama 1, 2, 3, 4, 5, 12 vezes de novo. Não respondeu? Beleza, deixa virar o mês de fevereiro e começa tudo de novo. Março, tudo de novo. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 2026, 2027, 2028, 2029. Enquanto ele não te mandar pra puta que pariu ou comprar de você, você continua insistindo. É assim que funciona. Entendeu? Vender é isso. Não desiste. Ou você compra de mim, ou você compra de mim. Hoje, amanhã, daqui 1 ano, daqui 2 anos, na próxima encarnação. Gente, nesse negócio da próxima encarnação, eu falo isso porque assim, ó, de real aconteceu comigo. Eu fui dono de uma escola de coaching chamada Progredir. E aí cheguei a formar mais de 50 mil pessoas. Por 10 anos eu fui formador de coaching. E aí, uma vez eu fui oferecer uma formação em coaching para uma mulher. Falei 2, ela não respondeu. Na terceira vez, ela falou assim, ô moço, eu não tenho interesse nenhum nessa formação em coaching. Aí eu fui e perguntei. Ok, mas se a senhora fosse ter interesse no futuro, quando a senhora acha que a senhora teria interesse? Na próxima encarnação. Eu falei, maravilhoso, dona fulana, na próxima encarnação vai ser um privilégio poder vender para a senhora. Ela pegou e riu. Falou, você é doido, cara? Eu falei, eu sou. Desse jeito. Juro para vocês, pela minha vida, foi desse jeito. Então, gente, na próxima encarnação, não vai comprar agora não? Na próxima, então tô lá junto com você. Firme e forte para vender para ti. Nós, vendedores, temos que ser assim. Se você adotar aí essa postura, gente, não tem nada no mundo que abala você. E aí, automaticamente, você vai adquirindo confiança, segurança, e aí a coisa vai acontecer. Beleza? Próximo item aqui. Falta de constância e disciplina. Gente, a falta de constância é uma das causas do medo, das principais causas. Por quê, gente? Quando você... Vamos pensar o seguinte. O medo morre de medo da coragem. A melhor maneira de você vencer o medo é fazendo aquilo que te dá medo. Por exemplo, vocês me veem falando aqui e provavelmente você fala, nossa, Matias, você nasceu para isso. Você fala muito bem, é articulado, é maluco. Gente, até meus 24 anos de idade eu chorava se eu tivesse que apresentar um trabalho na escola, na faculdade. De tanto medo de falar em público que eu tinha. O que aconteceu? Eu descobri que quem não comunica bem não vai para frente. Uma vez um amigo meu falou para mim, meu amigo, o cara do dinheiro é o cara que está com o microfone na mão. Ou seja, é o cara que fala, é o cara que comunica. Eu falei, então, eu quero ter dinheiro, eu vou ter que aprender a falar. Aí eu fui estudar, aprender a falar, aprender meu medo de falar em público. E aí eu me lembro que na aula a moça falou para mim assim, ó, Matias, lembre-se que a única maneira de você vencer o medo é fazendo aquilo que te dá medo. Se você tem medo de falar em público, fala em público, fala em público, fala em público, até você aprender a desenvolver inteligência emocional e perder o medo. Foi o que eu fiz. Já cheguei a palestrar para 5 mil pessoas. Subi lá em cima, parecendo que eu estava falando com vocês aqui, sem nenhum medo. Mas levei anos para conseguir fazer isso. Então o que eu estou querendo dizer para você? A falta de constância e disciplina faz o que, gente? Eu não desenvolvo musculatura para perder o medo. A única maneira é mete as caras e faz. Entendeu? Deixa eu pegar aqui os comentários de vocês. Exatamente, a Jéssica falou disso aqui, né? Que ela conseguiu um retorno muito bom em apenas um dia de 2 chamadas. Não desistiu na segunda chamada. É isso aí. Show. O Ednei, é complicado quem é calado e fala pouco vender. Mas sou assim, às vezes a fala mansa convence. O que acontece é o seguinte, ô Ednei, deixa eu explicar uma coisa para você. Gente, no Brasil, nós desenvolvemos uma crença de que para vender tem que ser falador, de que para vender tem que ser labiudo. Tanto é que quando tem um menininho falante, labiudo, você fala, nossa, esse vai ser um bom vendedor quando crescer. E vendas não tem a ver com fala. Vendas tem a ver com ouvir. Quem é cliente meu aqui sabe que a nossa reunião aqui,
né? Por exemplo, você fez reunião com o Guilherme, provavelmente você sabe que o Guilherme só perguntou e você falou 90% do tempo. E o Guilherme é um ótimo vendedor. Meus clientes, 90% do tempo quem fala são eles. Eu só vou fazendo pergunta e vai respondendo. No finalzinho eu falo de 2, 3 minutos. Então, essa crença de que para ser vendedor tem que ser bom de fala, lábia, não. Para ser vendedor tem que gostar de estudar, gostar de gente, entender de perfil comportamental e o mais importante, saber ouvir e saber fazer perguntas. Pronto. Então, Ednei, vendas é sobre fazer perguntas e não sobre falar. Quando o cliente chega numa autoescola que eu digo, bom dia fulano, tudo bem? Meu nome é Adavilson Matias, é um prazer poder atender você. Você já conhece a nossa autoescola? Não. Você me dá 30 segundos só para eu poder falar sobre a nossa autoescola? Sim. Olha, a nossa autoescola tem 15 anos de mercado. Hoje, nós somos a autoescola que mais aprova na cidade, tem a melhor taxa de aprovação, o melhor índice de aprovação. Nós somos a única autoescola que tem pista própria, rapidamente. Não pode demorar muito tempo. Se eu falei que é 30 segundos, vou ter que falar em 30 segundos. Ótimo. Ednei, me diz uma coisa. Você está pensando em tirar a habilitação para carro, para moto ou para os dois juntos? Matias, estou pensando para carro. O que te impede de aproveitar a oportunidade e tirar as duas juntos? Se eu quero levar o cara a vender, comprar as duas. Eu vou perguntar isso. Se eu entendo que vender uma separada é mais vantajoso para mim, que se ela não volta, depois eu vendo o valor cheio para ele, então não vou oferecer isso. Perfeito. Me diz o seguinte, Ednei, o que te motivou a tirar a sua habilitação? Matias, isso. Olha, muito bom, cara. Parabéns, tá? Que Deus abençoe você. E como é que tá essa expectativa? Ele vai falar. Você vai começar do zero ou você já sabe dirigir? Já sei dirigir. Muito bom. Ednei, o que não pode faltar para você numa autoescola que você vai tirar a habilitação? Qual que é a coisa mais importante? Matias, mais importante é o preço. Mais importante é a condição de pagamento. Agilidade no processo. Enfim. Falou agilidade no processo, por exemplo? Olha, que bacana, Ednei. Hoje nós temos o processo mais rápido da cidade, como eu falei para você no início da nossa conversa. Se você tiver disponibilidade, a gente consegue entregar a sua habilitação em 60 dias, por exemplo. Me fala da sua disponibilidade, por favor. Aí a pessoa vai falar da disponibilidade dela. Ótimo. Para finalizar, essa é a primeira pesquisa que você fez ou você já fez alguma pesquisa antes? É a primeira pesquisa. Aí você avança. Se falar que já fez pesquisa antes, olha, se você já fez pesquisa antes, do que você não gostou e o que te impediu de fechar? Para eu entender o que esse cara não gostou lá, para eu não cometer o mesmo erro aqui. E por último, Ednei, você está pensando em pagar à vista ou parcelado? Parcelado. Ótimo. Você trabalha com cartão de crédito ou seria no boleto? Boleto. Então eu vou montar uma proposta para você da categoria B, parcelado no boleto, ok? Ok. Eu só fiz pergunta. E elogiei, incentivei e colaborei com o meu cliente. Então eu não preciso ser um falador para fazer isso, tá, Ednei? Você pode ser um cara mais calado, mais centrado. Aliás, gente, normalmente os caras mais calados, mais centrados são mais profundos, mais detalhistas, estudam mais, têm mais conhecimento. Logo, são ótimos para vender. Vai ter que desenvolver a habilidade de fazer perguntas assertivas para ter uma comunicação assertiva. Comunicação assertiva não tem a ver com a quantidade de palavras que saem pela sua boca. Tem a ver com a qualidade das palavras. E para vendas está muito ligada à capacidade que você tem de fazer boas perguntas. Ok? Fez sentido, Ednei? Fala comigo aí. Bom, vamos lá. E aí, gente? Como é que eu faço para mudar essa minha mentalidade? Primeira coisa, gente, ressignifique o ato de vender. Adote o mantra e diga para você repetidamente 200 vezes se você quiser. Vender não é incomodar, é resolver problema. Repete isso toda vez. Toda vez que você pensar que vender é ruim e que é chato, pense, vender é resolver problemas. Vender é a oportunidade de resolver um problema. Vender é ajudar. Vender é servir. Vender é transformar vidas. E vai repetir isso na sua cabeça até isso virar uma verdade. Depois, gente, desenvolva a crença que todos têm potencial para vender. Todos, sem exceção. Sabe por quê? Existem 4 tipos de pessoas no mundo só. De acordo com a metodologia DISC, que foi desenvolvida lá por William Moulton Marston, que é um psicólogo americano de Harvard, que desenvolveu a teoria do DISC, dos perfis comportamentais, só existem 4 tipos de pessoas no mundo. 2 extrovertidas e 2 introvertidas.
Comunicador, que são os perfis emocionais, relacionais. Executor, são os perfis mais direto, bruto, rústico e sistemático. Então é só você imaginar, comunicador é um Lula da vida e um executor é um Bolsonaro da vida. E aí depois nós temos dois introvertidos, que é o analista, que é o planejador, que é o mais calmo de todos os perfis, e aí nós temos o analista, que é o mais tímido de todos os perfis. Só esses 4 tipos de pessoas. Essas duas pessoas, de acordo com a cultura brasileira, seriam os melhores vendedores, porque são os que têm facilidade para poder falar, comunicam bem. Por outro lado, esses dois perfis são os mais desorganizados, mais indisciplinados do planeta. Esses dois aqui que não têm hábito de falar muito, são extremamente, são introvertidos, são os mais disciplinados, os mais focados, os mais constantes do mundo. E aí, meu amigo, acredite, a disciplina, o foco e a constância vence a lábia. Acredite. Eu falo isso porque eu formo pessoas há mais de 20 anos, estudo perfis comportamentais há mais de 20 anos. Eu prestei consultoria para muitas imobiliárias e eu atendi uma imobiliária em Uberlândia, Minas Gerais. A melhor vendedora da imobiliária era a pessoa mais tímida de todo o time comercial. Só que ela tinha uma disciplina enorme. Então, ao passo que os outros falavam com 10, 15 clientes por dia, ela falava com 80, 100 clientes por dia, por causa do foco, disciplina e constância. Então, lembre-se de que o trabalho duro, o esforço, o foco, a disciplina, a constância sempre vai vencer o talento, o dom, quando o dom não é colocado em prática. Então, bons vendedores, que seriam os comunicadores, só vão ser bons vendedores se desenvolver a habilidade de foco, disciplina e constância. Você quer entender mais sobre isso? Vai lá no meu YouTube ou então procura aqui no Instagram. Tem uma live lá profunda de 2 horas só sobre perfis comportamentais. Ok? Depois, aceite a rejeição como parte do processo. Então, uma maneira de você mudar a mentalidade é aceitar a rejeição como parte do processo. Gente, um cara que chega na balada e que fala assim, ó, hoje eu vou beijar 10 mulheres, ele pode beijar. Desde que ele aceite que ele vai receber 200 não nesse processo. Simples assim. Se ele não aguentar o primeiro toco, ele pode voltar para casa com o rabinho entre as pernas. Entendeu a ideia? Então é a mesma coisa. Se você quer vender, eu vou vender 5 matrículas hoje. É possível? É. Só que esteja preparado para receber 200 não. Simples assim. Então a ideia que você tem que fazer, gente, é cada não que eu recebo me coloca mais próximo de um sim. Então a regra é, pensa na regra dos 10 nãos. Eu vou receber 10 não para um sim. Quando eu estiver com 8, nossa, falta mais 2. Entendeu a ideia? 9, só falta mais um. Agora vai vir um sim. Essa é a regra. Aí começa tudo de novo. 0 e começa de novo. 1 não, 2 não, 3 não, 4 não, 5 não, 6 não, 10 não, sim, ótimo. Começa de novo, 0 de novo. É isso. Quando você fizer isso, vai embora. Do contrário, não funciona. E aí, gente, uma coisa muito importante é desenvolva uma mentalidade de serviço. O que significa isso? Mentalidade de servir. Se você não tem essa mentalidade, procura um livro chamado Liderança Servidora, de James C. Hunter. É um livro muito legal. Leia esse livro, Liderança Servidora. Acho que é Liderança Servidora. Para ajudar você a entender que liderar é servir, vender é servir. Ou então leia o livro A Bíblia de Vendas, que eu já falei para você, porque traz muito claramente essa ideia de que vender é servir. E entender isso, gente, vai te ajudar a não ficar esperando nada em troca. Como assim? Quem se coloca na posição de servir, como pastores, padres, pessoas que abrem ONGs para cuidar de jovens, crianças, velhinhos, essas pessoas que colocam nessas posições, normalmente são pessoas que conseguem, deveriam pelo menos, mas a maioria delas abnegar. Elas abrem mão, esvaziam do próprio ego. Se você pegar a história, por exemplo, do Karol Wojtyla, o Papa João Paulo II, da Madre Teresa de Calcutá,
Me ajuda a lembrar aqui, gente, do Chico Xavier, Jesus Cristo. Se você pegar a história dessas pessoas, vocês vão perceber que essas pessoas, elas esvaziaram do próprio ego. Elas serviam sem olhar quem, porque elas não esperavam nada em troca. Elas tinham um desejo fortemente de transformar a vida das pessoas, de servir. E aí, meu amigo, se você dotar desse conceito de que você como vendedor nasceu para servir, meu amigo, o que vier de lá para cá é lucro. Você nunca vai ver um vídeo, você pode pesquisar isso, da Madre Teresa de Calcutá reclamando da grosseria, do desrespeito, da falta de gratidão das pessoas. Nunca. Por quê? Porque ela já tinha esvaziado disso, porque ela colocou na posição de servir. Então isso é muito importante para que você consiga manter esse lastro emocional para aguentar, ok? Gente, vou dar uma acelerada aqui agora, porque nosso tempo já estourou, eu vou falando e o tempo é bom, você nem vê o tempo passar. Mas eu vou entregar tudo que eu me comprometi. Agora, eu quero trazer um passo a passo aqui para você poder vencer o medo de vender. Então anota aí 7 passos. Primeiro, preparação. Gente, entenda o seguinte, não há medo, não há insegurança que resista a uma boa preparação. Não há. De forma alguma. Gente, isso aqui é um negócio mais assustador do que parir um filho. Deus é tão maravilhoso que ele dá 9 meses para a mulher se preparar fisicamente, mentalmente, espiritualmente, para poder parir. É todo um processo. Ela vai se preparando, até chegar o dia lá e dar tudo certo. Cara, preparação é um negócio incrível, incrível. Imagina você, um ser humano, abrir uma outra pessoa, tirar o coração da pessoa, trocar o coração da pessoa, pôr de volta a pessoa e a pessoa não morrer. Preparação. Preparação é um negócio incrível. Então, cara, estude tudo que você puder sobre o seu produto ou serviço da autoescola. Cara, saiba todos os detalhes, os diferenciais, os benefícios que você oferece. Estuda a fundo, levanta a bunda da cadeira, vai conhecer outras autoescolas, entre em outra autoescola, se passa por cliente, vê o que eles fazem, o que eles fazem diferente, aprenda, estuda, ok? Então, gente, quando você conhece o que você vende, sua confiança cresce naturalmente. Simples assim, ok? Depois, treinamento e prática. Gente, treino. Prática. Treino. Prática. Simule vendas. Pega um coleguinha seu, se o seu gestor não tiver tempo, pega o seu coleguinha, tira um dia da semana, olha, toda quinta-feira, às 8 horas da manhã, nós vamos simular atendimento. Eu vou ser o vendedor e você é o atendente. Depois a gente troca, você é o atendente, eu sou o vendedor. Faça 2 simulações. Na outra semana de novo. E vai evoluindo. Simples assim, ok? O Ricardo perguntou, essa live vai ficar salva? Quero apresentar para a minha equipe. Ô Ricardo, fica salva sim, eu deixo salvo aqui no Instagram. Lá no grupo VIP, aqui eu tenho todo o material em PDF, em PowerPoint. Eu transformo tudo em PDF e mando lá para o grupo VIP. Normalmente quem está no grupo VIP faz o quê? Pega esse material em PDF, imprime, encaderna, entrega para a equipe, para poder estudar. O ideal seria você imprimir, encadernar, se não quiser encadernar no encaderno, imprima, senta com a equipe, leia junto, discuta juntos. Por quê, gente? Você manda para a equipe, adivinha, não lê, lê pelas metades, fala que leu e aí fica por isso mesmo. Então, para garantir, é melhor você fazer junto, ok? Depois, adote uma abordagem empática. Gente, o que acontece é o seguinte, quando você pergunta para o cliente sobre as suas necessidades, quando você ouve o cliente, quando você envolve com o cliente, você cria uma conexão. Essa conexão faz com que você não sinta inseguro, faz com que você não sinta medo. Por quê? Porque é uma conversa normal. Eu já falei várias vezes, apresente-se como alguém que quer ajudar e não como alguém que quer vender. Então, quando você cria uma conexão com o cliente, é uma conversa normal com o cliente, fica prazeroso e você perde o medo, porque você conectou com o cliente, ok? Então, gente, a venda não é sobre você, mas é sobre como você pode ajudar a outra pessoa.
Então, ao invés de ficar falando de você, da sua autoescola, preocupado com o que você está sentindo, com os medos, pense no outro. Depois, quarto, estabeleça as metas pequenas e alcançáveis. Por exemplo, se eu faço 5 contatos por dia, coloque uma meta. A partir de hoje eu quero fazer 10 contatos por dia. Ou seja, eu quero oferecer os nossos serviços para pelo menos 10 clientes. Se eu fizer isso por 22 dias, eu vou falar com 220 clientes. Se eu fechar com 10%, são 22 matrículas. Lindo. Sabe por quê, gente? Porque quando você sai de 5 e vai para 10, você fala, puxa, olha só, consegui. Eu posso, eu consigo. Você colocou lá, eu quero fechar uma matrícula a mais por mês, uma matrícula a mais por semana, que seja, uma matrícula a mais por dia, e você consegue cumprir isso, isso faz com que você fale, ó, eu posso, eu consigo. E você, por isso que eu digo que metas nos ajudam a acreditar em nós mesmos. Então quando a gente alcança uma meta, atinge, fala, ó, eu consigo. Sabe por quê, gente? O meu sonho, um tempo atrás, era fazer com que a Soy faturasse 10 mil por mês. Cara, quando a gente atingiu 10 mil, eu falei, cara, esse negócio tem futuro. Aí depois a gente falou, eu quero faturar 50 mil. Puta que pariu quando chegou 50 mil. Eu falei, agora ninguém segura nós. Faturar 100, 200, 300 vai ser moleza. Entendeu a ideia? Porque a gente começou a acreditar no nosso potencial. Então crie metas pequenininhas e vai alcançando essas metas. Porque à medida que você vai alcançando, você começa a acreditar e confiar em você mesmo. Eu costumo usar esse exemplo meio maluco, tá, gente? Porque é do dia a dia. Sabe quando você vai pra balada e chega numa menina e recebe um sim? Você fala, oh, eu não sou tão feio como eu pensava. Entendeu? Ou eu tenho uma lábia boa, eu consigo. Peguei uma menina bonita, então na próxima vez eu posso me usar mais. E você vai se sentir mais seguro, vai permitindo usar mais, ok? Quinto, use um roteiro de vendas. Gente, ninguém nasceu sabendo. Pegue um roteiro de vendas. Né? Se você é nosso cliente, cara, você tem todo o roteiro de venda completo. Leia todo o roteiro, senta com a sua equipe, discute aquele roteiro, acrescenta coisas, mude coisas. O roteiro não tem que ser um trilho que você não possa sair de cima. Eu costumo dizer para as pessoas, depois que eu descobri que eu posso sair dos trilhos, eu posso ir para onde eu quero. Gente, eu tinha uma crença de que eu tinha que ser um palestrante todo formal. Chegou um dia da minha vida, com 40 anos de idade, eu falei, cara, eu não quero ser assim. Eu quero ser largado, falar o que eu sinto vontade, eu quero ser direto, eu quero ser autêntico. E é isso, velho. E o povo fala que eu sou doido, mas adora. Por quê? Porque eu não tenho rodeios, eu não fico com frescura, eu não falo uma linguagem difícil. Eu gosto disso, porque para mim é difícil não aplicar, se não aplicar não dá resultado. Simples. Então eu falo besteira mesmo, eu xingo, eu mando pra puta que pariu mesmo, eu falo bosta mesmo. Aí tem gente que fala, Matias, assista sua live, cara, eu ri demais, você é louco. Eu sou louco. Eu sou genuíno, isso aqui sou eu na minha essência, eu não fico criando um personagem, entende? É a melhor coisa do mundo. Então, cria um script, anota lá, pesquisa, encontre o seu caminho. Você não vai ficar preso no script, eu nem gosto de usar script, é roteiro de atendimento. Porque senão você fica achando que você tem que falar só aquilo, não, é ter uma ideia para você, pô, a partir dessa pergunta eu posso criar mais 5. A partir dessa abordagem que eu não tinha pensado, agora minha mente expandiu, eu posso criar mais 3 abordagens diferentes. Não fica preso aquilo ali toda a vida, ok? Depois, encare o erro como aprendizado. Gente, Nelson Mandela tem uma frase que diz o seguinte, na vida, eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Eu amo essa frase. Porque erro não existe, é aprendizado. Tem um estudo que diz que o Thomas Edison, tá tentando lembrar, o Thomas Edison desenvolveu a lâmpada. De acordo com os estudos, ele tentou fazer a lâmpada 10 mil vezes. E uma vez, um repórter chegou para ele e falou assim, ô Thomas Edison, é verdade que você falhou 10 mil vezes em fazer a lâmpada? E o Thomas Edison respondeu o seguinte, ao contrário. Eu aprendi 10 mil maneiras de não se fazer uma lâmpada. Gente, depois pesquisa sobre a PNL. Quando desenvolveu a PNL, que é a programação neurolinguística, os estudiosos da programação neurolinguística desenvolveu a PNL baseado na seguinte pergunta. Por que existem algumas pessoas que têm sucesso e outras não? E eles pegaram centenas de pessoas, inclusive uma delas o Thomas Edison, para poder estudar sobre o comportamento, para poder identificar o que faz algumas pessoas ter sucesso e outras não. Sabe o que eles descobriram?
Basicamente, mentalidade. A forma de organizar as suas crenças e pensamentos. Então, por exemplo, uma pessoa fracassada que não tem sucesso, quando ela erra, ela se sente fracassada. Ao sentir fracassada, ela desmotiva e desiste. Pronto. Uma pessoa de sucesso, que tem uma mentalidade progressista, de progresso, quando ela comete um erro, ela não vê como erro, ela vê como aprendizado. E automaticamente ela se sente motivada para continuar e não desiste. Entendeu a ideia? Então, um vendedor de sucesso, basicamente, é a mentalidade. Então, uma mentalidade vendedora, eu não posso ter uma mentalidade que acredita em fracassos, em erros. É aprendizado. Se eu abordei o cliente, a minha abordagem fez o cliente desligar na minha cara, eu não errei, eu aprendi. Quais são as palavras que eu usei nessa abordagem que levou esse cliente a desligar? Que aprendizado eu tiro disso? Que outra forma eu posso abordar para que o próximo cliente não desligue? Pronto. Não fechou a venda, não é momento para entrar em desespero. O que eu aprendo disso? Como é que eu posso adaptar, mudar a minha abordagem para que no próximo mês, na próxima venda, eu consiga vender? Então, a nossa mente tem que ser dessa forma, porque do contrário, você vai ser fracassado. Simples assim. Ok? Então, lembre-se, encara o erro como um aprendizado. E por último, faça follow-up. Gente, 90% das vendas, isso é pesquisa, 90% das vendas acontece no follow-up, seja no segundo contato, terceiro, quarto, quinto, lá vai. Lembrando que 85% das vendas acontece a partir do quinto contato e que 90% das vendas acontece entre o oitavo e 11º contato. Então, dá para você entender a importância do follow-up. O follow-up é exatamente essa estratégia de contato para poder manter relacionamento com o cliente e converter. Por que você fazer follow-up vai ajudar você a perder o medo de falar em público? Porque quanto mais você exercita, mais segurança você tem. Por exemplo, aqui, os nossos gestores de tráfego, por exemplo, que são estrategistas digitais ou então um designer gráfico, por exemplo, o Thales chega a fazer às vezes no dia 30, 50 imagens, artes num dia. Imagina você que tem 2 designers gráficos. Um designer gráfico que faz uma arte por semana e um designer gráfico, que os dois se formou na mesma época, os dois começaram a trabalhar no mesmo dia, com o mesmo nível de experiência. Só que tem um que faz um criativo, uma arte por dia, e o outro que faz 50 por dia. Quem deles você acredita que vai se tornar um profissional exímio primeiro? O segundo. Por quê? Porque ele tem mais horas de voo. Então, por exemplo, em 10 dias, ele vai ter feito 500 artes, enquanto o outro vai ter feito 10 artes. Olha a diferença de experiência. Entendeu a ideia? Então, gente, quanto mais você faz follow-up, quanto mais você fala com pessoas, mais horas de voo você ganha. Mais habilidade de conectar, construir relacionamento você ganha. E quanto mais você adquire experiência, mais segurança você vai ter. Não tem uma expressão, não sei se vocês conhecem aí, mas aqui em Goiás a gente diz que a repetição é a mãe da retenção. A repetição é a mãe da segurança. Simples assim. Eu vou fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20. Eu vou desenvolvendo segurança para fazer aquilo. Então, o follow-up te permite desenvolver isso muito mais rapidamente do que se eu falar para um cliente uma vez só, a esperar o próximo para falar uma vez. Então, esse follow-up vai fazer com que eu vou ter a habilidade de abordar o cliente, inclusive usando de inovação, estratégia para poder abordar esse cliente de maneira diferente. Ok? Bom, é isso. Para fechar o nosso bate-papo de hoje, eu trouxe uma frase aqui que eu adoro, que diz o seguinte: as melhores coisas da vida estão do outro lado do medo. Gente, os melhores resultados aí na sua autoescola estão do outro lado do medo seu de vender. Acredite nisso. As melhores vendas estão do outro lado do medo. Os melhores resultados, seu melhor faturamento está do outro lado do medo. Portanto, cara, faça o que você puder para poder perder o medo de falar em público. Entende? Por quê? Porque vender é falar em público, vender é relacionar com gente, vender é conversar. Entende? Então, se você tem medo de vender, provavelmente você tem medo de falar em público, porque é falar com gente. Então, faça o que você puder. E eu espero verdadeiramente que o nosso bate-papo de hoje tenha servido para você de inspiração, de incentivo, de motivação,
mas também para poder ampliar sua mentalidade e ajudar você a superar esse medo de vender aí na sua autoescola. Beleza? Galera, comenta para mim aqui. Agregou, ajudou? Enquanto vocês comentam, daqui a pouco eu vou ler o comentário de vocês. Eu quero falar uma coisa para você, é o seguinte. Na próxima semana, na próxima terça-feira, que será dia 3 de dezembro, eu vou receber a Daniela Corgozinho. Ela é dona de autoescola também e presidente da Associação das Autoescolas de Minas Gerais. E ela vai falar sobre um tema incrível, que é resultados limitados ou potencial limitado, transformando a gestão do seu CFC. Gente, será que o mercado de autoescola é limitado? Será que a possibilidade de construir resultados no segmento de autoescola é limitado? Ou será que é você, como gestor, e a sua equipe que de alguma forma está limitado, talvez pela sua mentalidade, pela estratégia que você está usando, enfim. No nosso próximo encontro nós vamos falar sobre isso. Organiza para a gente falar sobre isso que vai ser maravilhoso. E aí, quando for no dia... Deixa eu confirmar aqui para vocês, porque eu vou trazer uma live muito louca. Se prepare porque essa live vai ser foda. Quando for no dia 10 de dezembro, eu vou trazer uma live falando sobre assédio moral e sexual no ambiente de autoescola. Então, convida todos os seus instrutores para essa live, porque vai ser muito louca essa live para falar sobre questão de assédio moral, sexual, que tem alguns casos, relatos de assédio sexual, moral, por parte de alguns instrutores, às vezes até dono de autoescola. Pode não ser o seu caso, tá, gente? Não pode nunca ter acontecido na sua autoescola, espero que não, mas você já ouviu falar sobre isso. E eu já fui convidado várias vezes, inclusive recentemente eu fui convidado para o mês passado para poder dar uma palestra sobre assédio moral, sexual, eu gosto muito de falar sobre isso. E aí é uma boa oportunidade para vocês, beleza? Vamos lá, gente, deixa eu ler o comentário de vocês aqui, porque é sempre muito bom. A Vilma da Autoescola Chemin, juntamente com o Ricardo, eu sempre lembro de Ricardão para lembrar o nome dele, tá, gente? Obrigado, Matias, você é uma pessoa abençoada. Ô, minha querida, obrigado, de coração mesmo, brigadão por estar sempre acompanhando aqui, tá? Daiane, muito aprendizado, parabéns mais uma vez, obrigado, valeu demais. O Paulo Soares, gente, Paulo Soares é um cara incrível, tá? De verdade, não tô falando isso para você se sentir bem não, tá, Paulo? Porque eu acredito de verdade. Eu tive a oportunidade recentemente de ter um contato com o Paulo Soares, ele é um corretor de imóveis, e aí eu fui dar uma olhada nos imóveis aqui, nos lotes que eu quero comprar, e esse cara me atendeu. E, gente, pensa um moleque incrível que consegue criar uma boa conexão. Até comentei com ele um dia, falei, cara, você é diferente. Essa habilidade que você tem de criar conexão com as pessoas faz toda a diferença. E aí eu acabei adquirindo 2 lotes dele por causa dessa habilidade dele de conectar, tá? Muito bom, de verdade, parabéns. E ele colocou, excelente, Matias, gostei muito das dicas, maravilhoso. O Gabriel M. Beato mandou palminhas aqui, obrigado, Gabriel, valeu demais. Fábio é um cliente nosso lá da Autoescola Visão de Goiânia, mandou aqui, falou que foi muito bom, obrigado, meu amigo, você está sempre por aqui. A Jéssica, muito obrigado, minha primeira aula e já vou sair mais desenrolada ainda. Não perderei mais nenhuma, foi bom demais. Obrigado, querida, seja bem-vinda ao nosso perfil, é um privilégio poder contribuir contigo, tá? O Eliésio tá me enrolando, Eliésio, brincadeira, tá? Eliésio é um cliente nosso também em negociação, para poder se tornar um cliente nosso aqui. Obrigado, meu amigo, mais uma vez. O meu instrutor, obrigado, meu amigo, mandou aqui, muito grato, valeu demais. A Bruna mandou, maravilhoso, obrigado, Bruna, show de bola. Jones, obrigado, Matias, ensinamento maravilhoso, valeu, garoto, brigadão, tamo junto, vamos transformar o mundo. Carolina, adorei. Abriu muito a minha mente sobre novas estratégias de vendas. Que legal, Carolina, fico muito feliz, tá? Que Deus abençoe. Ednei Rocha, show de bola, meu amigo, brigadão, mandou palminhas, obrigado. Faz logo uma Black Friday pra gente fechar. Ai, meu amigo, se você souber que eu odeio desconto, Black Friday, quem é meu cliente sabe que a minha briga com ele é que não dá desconto não vende com desconto.
A gente pode negociar, facilitar para você. Me chama lá no privado depois ali. Vou falar com o Guilherme, a gente conversa e vamos fechar. Filipinho da Casa do Milho acabou de entrar. Nós estamos finalizando, meu amigo. Parceiro maravilhoso, fazendeiro, meu parceiro. Brigadão por você estar aqui, tá? A Eliane, obrigado, aprendendo sempre. É sempre um prazer, tá, Eliane? Você também não perde uma live nossa. Agradeço muito aí pela confiança. Galera, vamos encerrar então. Uma semana maravilhosa para vocês. E aí, para quem é nosso cliente, amanhã, 9 horas da manhã, nós estaremos juntos na nossa mentoria semanal de vendas. Lembrando, gente, que amanhã é dia 27, 28, 29 e 30. Nós temos aí mais 4 dias para quem trabalha no sábado para bater meta. E quem não trabalha no sábado, nós temos 3 dias. Então, ó, arrocha amanhã, já pega essas dicas aqui, coloca em prática, liga para poder vender. E a Juliana, maravilhoso estar com todos vocês. Cada dia aprendo mais e mais com você, Matias. A Juliana é uma vendedora nova que chegou aqui com a gente, tem um mês, né? A Juliana está com a gente aí. Brigadão, obrigado por estar acompanhando aqui, obrigado também por confiar na gente, estar com a gente aqui nessa caminhada, tá? Obrigado, meu povo, até a semana que vem. Beijo, tchau, tchau.